3, 2, 1. Fala, seus crentes chutador da cabeça do diabo. Eu sou o João Arruda. Eu sou o João Marcon. E esse aqui é o MJCast. Mais um. Pra glória de Deus, né, pai? Moleque, Mais um. mais e essa entrada aí. Cara, essa saudação aqui no episódio relacionado a futebol não poderia faltar, né? Ainda mais nós que é assembleiano, né? Nós que é assembleiano, por muito tempo a bola foi a cabeça do diabo, né? Não podia Só que jogar, é uma tática errada, né? Porque se é a cabeça do diabo, nós tem que chutar, né? Não mesmo. fugir, né? Então nós demos um bicudo e estamos jogando bola desde que nasceu, né? Isso aí. Meu avô, falecido avô, saudoso vô Marco, sofreu muito comigo. Sofreu. Né? Não podia. Furou muita bola minha, jogou lá pro buracão. E tem história, né? Do seu pai mesmo, tem história. Já, meu pai chegou aqui já contando um apelido do nosso convidado que eu nem sabia, né, cara? Mas antes da gente apresentar e falar dos nossos patrocinadores, o que você gosta de chamar? A vinheta, né? Então roda a vinheta aí. Tanto tempo pro cara fazer a vinheta. Verdade, né, Gil? Você tá valorizando nosso editor. Valorizando o pessoal da equipe. Mas então, antes de apresentar nosso convidado, que vocês já viram aqui na descrição, eu quero agradecer nossos patrocinadores. Hoje, Doce Farinha vai mandar um bolo sensacional pra casa do nosso convidado, né, Vitor? Você já alinhou lá com a galera, ó. Vai chegar um bolinho top lá pra tomar um café com a patroa. Pelo menos isso. Não dá, né, pra vir só aqui. Água não sair, dá. só vem nem um cafezinho preparado. Verdade, né? Mas essa aguinha é diferenciada, né? Mas então agradecer a galera da Doce Farinha. Se você aí vai fazer uma reunião, principalmente as irmãs, né, que gostam de tomar um café, um chazinho com um bolo, cara, vai na descrição aqui, Doce Farinha, bolos sensacionais. Se você aí vai fazer um PG, um grupo de crescimento, quer pedir um salgado, gente boa é o melhor lugar pra pedir, né, cara? E ó, aí eles estão com o Instagram novo, atualizado, vai na descrição, já segue eles lá, pede seu centro de salgado, tá rolando direto promoção. Que isso, entrou a logo aqui, ó. Ah, moleque. Daqui a pouco vai rolar. Vocês vão ver aqui na TV, passando o logo da Doce Farinha, da Gente Boa. E agora, né, Gil? Se você quiser fazer, você até tem a camisa hoje, eu né? vim direto do serviço. Se quiser fazer uma decoração na sua casa. Decoração, logos decor, que é os quadros que quadro aqui, tudo equipado, decorado. Letra 3D. Se quiser fachada pra empresa, é Sign Logos. Verdade. A falar nisso, né, Prefeitura, o café tá precisando de uma repaginação, né? Vamos fazer um redesign lá do layout do estádio do café, a fachada. Sign Logos tá aí, filho, pra fazer isso aí tudo. Então, vocês vão apresentar nosso convidado, Gil? Isso aí. Chega de merchan? Posso chamar ele, então? Pode chamar, você que é o homem do futebol. Então tá, uma salva de palmas, como diz o João Marcon, pra ele, Roberto Fonseca. Obrigado, que isso, obrigado. Roberto, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. É nosso técnico do Londrina, né? Caramba. E ex-zagueirão do Leque também, vamos entrar na sua história, mas seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Bom, primeiramente, o prazer é todo meu, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade, por vocês também. E aproveitando só para falar, né, que o crente não bebe, mas come muito. Pode ter certeza. Eu não como, não. Eu sou magro de ruim mesmo. E agradecer e pronto aí para vocês aí aquilo que se fizer necessário para a gente poder contar um pouco da nossa história também, né? Enriquecer um pouco aí, aprender com vocês também. E é muito legal a gente poder participar, principalmente quando a gente sai um pouco, né, de futebol, senão a gente fala só sempre da mesma coisa, né? O dia inteiro pensando nisso, né, Roberto? Exatamente. Então mudar alguma coisa e participar e estamos aí junto com a galera. Que legal, pra gente é uma honra. E você vê o cara diferenciado, né? O cara tá acostumado a dar entrevista, falar com a galera, com a imprensa, outro nível, né? É outro nível, né? Mas vamos começar do começo então, né, Gil? Ô, Fonseca, conta pra nós um pouco aí, você que já tá nesse mundo do futebol, a gente vai entrar na sua conversão e tudo mais, mas o que veio primeiro na sua vida, o evangelho ou o futebol? Conta pra gente. Não, veio o futebol. Eu percorri um grande caminho, né? Infelizmente, hoje eu posso falar, mas fez parte, né, do processo. E dentro do futebol, enquanto eu jogava, eu era do mundo e por um bom tempo também, de treinador também. E talvez, assim, e o meu encontro foi pela dor, né? Eu tenho um testemunho de família e tudo mais. Entendi. Mas eu tenho hoje apenas aí, eu acho que 12 ou 13 anos aí de conversão. Claro que é um bom tempo, né? Sim. Um nascimento, né? E agradecer a Deus, né, por essa oportunidade que a gente teve de poder conhecê-lo e de estar rendido, né, aos pés aí de Jesus, de Deus, e foi realmente assim um diferencial na minha vida, graças a Deus. Que legal. E você nasceu aonde? Eu sou de Mandaguari, na cidade aqui perto. Inclusive eu vim, né, para o futebol através da minha cidade, onde eu jogava futebol.
E em um aniversário da minha cidade, o Londrina foi fazer os festejos, né? Antigamente existia muito o famoso mistão. Mistão era o quê? Os melhores jogadores dos juniores com aqueles profissionais que não viajavam, não participavam, eles acabavam fazendo jogos festivos na região, né? Aniversários, né? Algumas festas e tudo mais. E um desses daí, eles foram fazer na minha cidade. Aí eu tinha em torno de 15, 16 anos e a gente tinha uma certa qualidade. O presidente pediu para que eu fosse inserido, né, no time profissional e pudesse participar. Tanto eu quanto um outro atleta, né? Um amigo que a gente tem, que era o Marcinho, né? Márcio Lopes, também um outro atleta. Insere esses 2 meninos que eles têm oportunidade. E realmente ele estava certo, acabou aquele jogo. O finado e famoso Aliomar Mansano, que era o Ticão, que era um olheiro, um cara que trabalhou muito, vocês devem conhecer, trabalhou no Atlético Paranaense e tudo mais. Acabou aquele jogo, realmente não deu outra, ele nos convidou e eu acabei vindo para cá, era isso março, se não me engano, no aniversário da minha cidade. Em junho, nas minhas férias de colégio, eu acabei vindo e comecei a minha carreira nos juniores do Londrina, juvenil, juniores, né? E acabei me profissionalizando, acho que 2 anos depois, 1 ano e meio, 2 anos, eu já estava no profissional também do próprio Londrina. Dormiu embaixo da arquibancada, ele morou ali do VGD ou não? Não cheguei. Naquela época nós tínhamos os famosos pensionatos que acolhiam os atletas que vinham de fora, né? Então eu morei muito tempo na Paranaguá, depois na Pará, morando em pensionatos assim, que era até misturado com estudantes, né? Não tinha ainda uma república separada de atletas, alojamentos de atletas e tudo mais. Então era terceirizado. E aí essas tudo junto. Exatamente. Então a gente fazia com estudantes e tudo mais em pensionatos. E aí eu fiquei mais ou menos ali em torno de 1 ano e meio, 2 anos assim. Depois, quando eu comecei a galgar, né, para o profissional, aí sim nós tínhamos uma república especializada já com atletas profissionais, e aí eu acabei indo, fiquei mais 2 anos no Londrina e acabei sendo vendido para o São Paulo no final de 84 para 85. Caramba, e eu que sou leigo, como é que é esse processo, assim, né? Porque o cara, por exemplo, no automobilismo vai do kart, aí vai... Como é que é? Você chega lá e você tem que ganhar alguns jogos, ou é um campeonato inteiro que você disputa, até da idade? Como é que funciona os processos para chegar lá? Não, é diferente, né? Você pode queimar etapas, né? Por exemplo, o Neymar praticamente não teve um juniores, assim, né? Um sub-20, como se fala hoje, né? Entendi. Ele praticamente do sub-17, ele já passou para os profissionais. Por exemplo, na minha época, por exemplo, nós tivemos o caso do Miller, né? O Miller também, que tem um caso de conversão muito legal de se ouvir. Ele saiu praticamente do sub-17 do São Paulo para os profissionais, né? Que eram os famosos menudos. Foi a época que eu cheguei no São Paulo. Careca. Que era o famoso, a época dos menudos ali, que eu tinha muito mais cabelo, então a gente fazia parte. Dava para chamar de menudo. Para frente, para trás, dava para chamar. E aí nós ficamos mais ou menos... vai dizer, nessa sub-17, depois sub-20, então é um processo. Você não tem jogos, não tem campeonatos, né? Claro que daí na época eu fui campeão de juniores, né? Em 81, se não me engano, 82. Aí depois eu tive, né? A gente fala profissionalização. Aí eu fui profissionalizado. Naquela época se profissionalizava mais tarde. Hoje você tem jogadores com 15, 16 anos, se não me engano 16 anos, que você pode se profissionalizar com anuência, né? E a conivência dos pais ou daqueles, como é que se fala? Responsáveis. Então, assim, já mudou um pouco. E naquela época era mais ou menos em torno de 19, 20 anos que você se profissionalizava. Então, logo que eu me profissionalizei, mas eu já estava fazendo parte da equipe profissional do Londrina. E mais 2 ou 3 anos depois, eu acabava sendo vendido para o São Paulo, depois de algumas campanhas boas. Então foi assim um processo muito, muito rápido, graças a Deus, assim, de juniores, profissional, e depois a gente vendido para o São Paulo. Que ano que você é, Fonseca? Eu sou... Oi? Que ano que você é de idade? 63. 63, entendeu? Entendi.
Que legal. E quarto zagueiro? Antigo, né? Quarto zagueiro, por incrível que pareça, né? Hoje eu não contrataria um atleta do meu tamanho, né? Mas tudo bem. Mas eu jogava praticamente atrás, eu acabei jogando em várias funções, né? De lateral, volante, zagueiro, mas eu era muito mais zagueiro. Inclusive, vocês viram o testemunho que é verdade. É verdade. Ia lá para ver o zagueiro, ia lá para ver o zagueiro treinar, jogar. Qual que era o e tudo apelido do mais. zagueiro? É o seguinte, eu posso falar, eu tinha assim o costume de cabecear com os olhos muito abertos, né? De fazer assim. Entendi. E aí eu tinha apelido de zoião, que os caras falam quando o zoião vem, ele vem Já pra era, arrebentar. né? E tal. Pegou mesmo. E é verdade, ele lembrou. Cabeça boa, ele lembrou Boa. até como é que é? O Zé da Vaca, né? Da laranja, Zé da né? Vaca é o homem da laranja, cara, que é assim, Ixi, né? isso aí é uma memória É, meu pai tem boa história, demais. né, Cara, é um Boa, verdadeiro, como é que fala do computador? É o a HD, memória, HD o externo. Exatamente. É verdade. Ele lembrou até do Zé da Vaca, Do Zé coitado. da Vaca. Mas era assim, era uma figura muito folclórica, né? Que ele chegava, naquela época tinha sorveteira, aquelas coisas todas. E o VGD era aberto à torcida, existia aqueles coletivos abertos e tudo mais. E o Zé da Vaca era famoso porque ele tinha uma máquina que eu nunca vi na minha vida de descascar laranja. Nem na Shopee tem. Não, eu nunca vi na minha vida, cara. E ele fazia aquilo lá com uma maestria, assim, fenomenal. Descascava uma laranja em segundos, assim, e ia colocando sal e tudo mais, mas era uma folclore. Ele já era veinho já na época? Já, mas muito. Então ele já foi pro vinagre. Já. A família vai assistir esse episódio. Já. Ixi, um abraço. Infelizmente ou felizmente, né? Depende do lado que ele tá. Já foi. também. Já foi. É verdade. Ô Fonseca, e conta pra nós então como que é, porque eu imagino, se bem que na época, assim, a projeção do Londrina talvez era maior do que é hoje, talvez no âmbito nacional, não sei se a gente pode falar dessa forma, né? Mas como que foi pra você ser observado pelo São Paulo e receber essa proposta de ir pro São Paulo, os menudos, cara, que estavam voando. Né? É que na verdade foi uma transição que o São Paulo teve, talvez vocês não se lembram, que era um time do São Paulo, era um time mais velho, muito cascudo, era tipo assim, Valdir Pérez, Gacém, Marcão e vários outros, Casagrande, né? Que ele era, apesar de novo, mas ele fazia parte desse time mais velho. O Cilinho, que era um cara descobridor de talentos, não sei se vocês se lembram. Eu sou São Paulo, então esses nomes aí é familiar. Exatamente. Sei nem então, do Palmeiras Cilinho, que eu... nós tivemos, não sei se vocês não vão se lembrar, que vocês com certeza não eram nascidos, tudo é assim, né? Tudo obra de Deus, né? Mesmo a gente sendo uma pessoa do mundo, mas a gente hoje vê assim, né? O cuidado e que Deus já nos conduzia, né? Graças a Deus, né? Que Ele cuida também, né? Tanto Com de certeza. nós, convertidos, como dos ímpios, né? Pessoa do mundo, que um dia vai ser, né? As oportunidades todos nós temos, né? Aí vai depender do seu coração de você aceitar Jesus ou não. O sol nasce para todos. Exatamente. E aí, assim, o São Paulo, eu não me lembro que comemoração que foi, não sei se vocês talvez já devem ter visto falar, o Londrina aqui tinha um outro time chamado Café. Café. Então tinha Café e Londrina, e nós fizemos um quadrangular para poder comemorar alguma coisa. Não lembro o que seria, não lembro. Aí veio jogar aqui Palmeiras e São Paulo. Então, assim, para poder ficar uma coisa equilibrada, porque vocês sabem, né? Se jogasse todo mundo, com certeza ia dar os dois na final, né? Aí o que aconteceu? Jogou Londrina e Café, São Paulo e Palmeiras. Os ganhadores disputavam o título e os perdedores fariam, né, o terceiro lugar. E nós pegamos o Café e ganhamos do Café de 4-1. Tive oportunidade, graças a Deus, de fazer o primeiro gol. Que isso. Zagueiro, né? Já fala pro seu zagueiro lá, né, Fonseca? Tem que fazer gol também. E aí, Desculpem eu tenho até a foto desse jogo, que Olha a gente aí. não é legal. Mas dá até pra pôr na tela. Jogava... Não, do gol não, eu tenho do time, né? Do gol, time. mas eu tenho... Foi de cabeça. Com o olho aberto. Olha. Com o olho aberto. E cabeceio, você talvez não goste muito, né? Ele já é mais inteirado. O bom cabeceio é sempre de olho aberto. Que se você fechar, ela vai bater no nariz, na testa, na cuca e assim por diante. Tem que ser com a testa e o olho aberto. Eu gosto de jogar, só não gosto de assistir. Preferência de olhos bem abertos. Vou pegar de zoião. Aí, zoião bem aberto. Zoião. Zoião Tem estatalado. que tem que pegar essas dicas. Verdade. Aí o que acontece? Nós jogamos, nós ganhamos do Café e fizemos a final contra o Palmeiras. O São Paulo perdeu para o Palmeiras e o São Paulo ficou com o Café. E nós fizemos. Então, a partir desse jogo, já era o Cilim, que tinha assumido o São Paulo, e estava nessa transição do time mais velho. Aí era bem para perto do final do ano.
como eu já disse, eu não lembro o que estava se comemorando. E aí o preparador físico, que era do Londrina, estava no São Paulo trabalhando com o Bebeto, com o Cilinho. E ele chamava Bebeto de Oliveira. Era um professor, um preparador físico de cor, trabalhou muito tempo no São Paulo, já falecido também. E ajudou a firmar o nome por aquilo que o Cilinho viu. O Cilinho sempre gostou muito de jovens, né, jogadores, e calhou tudo assim, do Cilinho ver, dele gostar. Nós tínhamos jogado contra a Ponte Preta, que ele também era o treinador da Ponte em alguns meses, ou até ano, né, antes. E aí terminou esse quadrangular, acabou fazendo essa negociação e eu acabei vendido para o São Paulo. Era para ser uma festa. Tricolor. Você vê a oportunidade. Uma festa e Deus fez... Exatamente. E aí eu acabei sendo vendido, né? Porque daí o Londrina e o São Paulo já tinham uma certa ligação, que já tinha ido outros jogadores que tinham dado certo. O famoso Marinho, né? Flamengo e tudo mais. Zagueiro. O Everton, não sei se vocês... O Everton, que era um meia, jogou no São Paulo, jogou no Atlético, muito tempo. O Everton, que é aqui, se não me engano, ele é até de Florestópolis. E aí o Everton já tinha jogado no São Paulo e tinha feito uma passagem muito boa. O Alencar é mais novo, né? Não, bem mais novo. Bem mais novo, assim. Ele é mais novo. Ele já passou no São Paulo depois de mim. Depois de nós, que daí foi o Richard também, que é um outro atleta, ex-atleta daqui. Qual que é o ano que... Que ano que era esse, Fonseca, mais ou menos? 84 para 85. 84. Foi bem na época dos menudos. Dos menudos mesmo. Os menudos por quê? O menudo, ele tinha vindo ao Brasil, os famosos menudos, grupo, né? E eles faziam show no Morumbi. Tanto é que o São Paulo não poderia jogar no Morumbi, a gente acabou nessa época jogando no Pacaembu, porque tinha shows do Menudo. Então o São Paulo começou a dar show, né? Os Menudos jogando bem. Exatamente. E o show dos Menudos era cada um era uma tragédia diferente. As meninas desmaiando, eu vi um vídeo. Exatamente, era fantástico. É isso mesmo, assim, eles eram popstar, né? Popstar. E aí o São Paulo fazendo uma boa campanha com jogadores jovens, né? Que era tipo Silas, Miller, Sidney e vários outros jogadores mais jovens, então aí associado, né? Então o show dos Menudos e tal, e ficou os Menudos também. Então foi mais ou menos nessa época, 85, 86, foi quando a gente foi também pro São Paulo. O primeiro lugar que você jogou profissional, então, foi o Londrina, né? Foi Londrina. Eu queria saber uma coisa assim, que às vezes eu fico... Às vezes veio o Oséias aqui, né? E eu perguntei, quero saber de você. Porque a gente que joga, no máximo, o maior campeonato que eu já disputei foi Interclasse, que é uma sala contra outra. Show de bola, bom demais. Mas daí aquela gritaria, aquela sensação de estar todo mundo assistindo, eu queria saber de você. Primeira vez que você entrou num estádio lotado e aquele monte de gente gritando, qual que é a sensação que dá para um jovem, a responsabilidade? E uma coisa que vale frisar, né, Fonseca? É que era mais cheio, né? Antigamente, jogos do Londrina, né? Olha, cara, eu vou dizer mais, cara, que... Olha, chega a arrepiar, mas isso é até hoje, cara. Para quem gosta de competir, quem gosta de futebol, para quem gosta do trabalho, até hoje, você não desvincula que isso daí, cada vez que você entra, você já ouviu falar do frio na barriga, tudo isso daí é uma coisa assim... Mesmo você acostumando, é sempre uma coisa que te mexe. Você só vai perder isso, sabe como? Com 3, 4, 5 minutos de jogo, que aí você esquece. Você entra no jogo, você já deve ter visto essa colocação, né? Entrou no jogo. Na hora que você entra no jogo, aí sim você esquece, né? Você esquece Foca tudo, ali, né? Mas na hora que você entra... Até hoje, até situação, hoje eu posso dizer que eu tenho mais de 40 anos de futebol entre tudo que eu fiz na minha vida, né? Nossa. E até hoje você tem essa sensação. Até como técnico. E você vai acostumando, cara, assim, é uma coisa gradativa, né? Porque assim, é aquele negócio, né? São doses homeopáticas, né? Por exemplo, os juniores... fazia preliminar. Então aquilo para nós já era o máximo. Você entrava, você sabia que não era para você, mas os caras estavam ali torcendo, como vocês acabaram de falar. O Londrina, né? Tipo 80, 81, taça de prata, que você já deve ter visto falar. E eu fazia preliminares. Então para nós já era o máximo, eu era de Mandaguari.
Mandaguari cabia dentro do estádio. Estádio lotado, cara. Então, assim, lógico que é um máximo, assim, mas é uma sensação indescritível, né? Deve ser. Você já acaba se achando um artista, né? Mas, assim, é uma coisa que você não perde. Para quem tem sangue, para quem pulsa na veia, né, cara, aquela adrenalina, você não perde isso nunca, né, cara? Que é uma das coisas que te motiva e que faz você jogar em alto rendimento, é isso, cara. É a adrenalina. É o pulsar do sangue, você não perde, você sempre tem, né? Porque se você tá contra, você quer fazer aquela torcida passar nervoso, né? Se você tá a favor, você quer alegria contagiante, né? Então, assim, eu acredito que o torcedor, ele é o momento máximo do futebol, né? Como a gente fala, o gol e tudo mais, mas eu acho que o torcedor é o momento máximo, né? Sem o torcedor seria bem diferente. Exatamente. Na pandemia mostrou isso. Peguei, porque eu disputei Paulistão na época da pandemia, né? Que time que você tava, Fonseca? Novo Horizontino, Novo Horizontino. Eu disputei vários Paulistão, eu acho que os dois Paulistão que eu... Não, os dois não. O primeiro, 19, eu tinha levado vários jogadores para lá, a gente fez até um mata-mata com o Palmeiras, não sei se vocês se lembram. Ainda estava tendo torcedor. Depois, 2020 para 2021, a gente já não tinha mais o torcedor, né? Então, assim, era uma coisa que fria, né? Que você escutava todo mundo gritar e tudo mais, né? Mas o torcedor é o momento máximo, né? É o que muda um ambiente dentro do estádio, é o torcedor. É verdade. E isso que você falou da adrenalina, eu acho que é um dos maiores desafios do atleta pós-carreira, né? Por isso que tem muito cara que se perde aí, sei lá, álcool, com essas coisas, porque o cara não sente essa falta, não tem mais como absorver essa adrenalina. E ele era o centro das atenções e depois ele eu já vi muito... Você acaba sendo esquecido, né? Isso é realmente, já vi muito testemunho de ex-atleta, até o Caio Ribeiro falando num podcast que ele participou, que esse foi o maior desafio dele, tipo, falar, vai acabar isso aqui, eu não vou mais viver essa adrenalina do vestiário, de você tá aquela apreensão. Se o cantor se cuidar bem mesmo, ele vai até o fim da vida, cantando mais um músico. Mas eu vou te falar uma coisa pra você, cara, que até como treinador, você não tem essa mesma adrenalina do próprio atleta. O atleta... Teve uma vez, cara, que um cara para poder mexer comigo, falou, mas você não tem isso, mas hoje eu posso ter o time, se você tem isso e eu tenho aquilo, tal. Eu era um dono de time, né? Eu peguei e falei assim, mas tem uma coisa que nunca você vai ter. Aí ele parou, né, pensou e falou, mas o quê? Falei, a adrenalina de quem entra em campo e vê o torcedor e o frio na barriga, essa você nunca vai sentir. Ali só sente nem o treinador, é só o atleta, velho. É uma coisa assim... Eu fico imaginando mesmo. Na hora que o caroço pega no pé, tem exatamente. Por isso que a gente fala, né? Tem aqueles que a bola queima e tem aquele que é o artista de verdade, que consegue canalizar tudo isso, né, cara? Colocar isso em prática. E por isso que tem os artistas diferentes, né? Os craques, né, cara? Que no final das contas é mais que futebol, né? Uma massa, uma sociedade inteira que tá se movendo por causa de um movimento seu. É por isso que eu falo muito, né, cara? Inclusive esse momento que nós temos vivido no Londrina, eu falo muito isso pros atletas, né? Que você mexe com uma paixão. Pode até não ter uma cidade toda torcendo, você pode não ter 10 mil pessoas torcendo, mas se você tiver 1000, você tá mexendo, você tá representando um amor, uma paixão de 1000 pessoas. Então você tem que trabalhar com a mesma intensidade, com o mesmo profissionalismo, né, cara? Em todas as situações. Meu cunhado quase falece todo jogo, Wesley. Do Londrina, né? Meu Deus do céu. Ele é da Falange ou não, João? Não, ele é sócio torcedor, não perde um. Mas cada jogo que ele vai, ele quase tem um treco. Não sei como é que ele nunca faleceu. O bicho mas isso, eu sei, eu sou São Paulino também. Paranaense tem muito disso, né? Time da cidade e os times de São Paulo, muito, né? É uma coisa assim que é difícil você tirar essa associação, né? Porque a gente vive assim, são equipes, né, diferentes, mas assim, tem algumas regiões do país que é diferente. Né? Eu trabalhei muito para Nordeste, né? Lá você tem uma única paixão. É difícil você pegar, torcer para uma outra. Eles torcem ali realmente para aquele time. Só que aí é diferente, né? Nós estamos falando de uma cidade que, se não me engano, quantos anos tem Londrina? 80? 85. O próprio Londrina deve ter 40, 50 anos. É muito novo, né? Novinho. Então é diferente de você falar da maioria. Por exemplo, você pega uma Ponte Preta, ela tem mais de 100 anos. Guarani também. O Corinthians, o Palmeiras, e assim vai sucessivamente. É que Londrina cresceu muito rápido, não dá a impressão que é uma cidade muito E o próprio time, né? O Tubarão, né? Porque na época, justamente por causa 81. Do filme, né?
88 anos a cidade A tem. cidade tem, né? A cidade tem. Exatamente. E não, eu falei do São Paulo porque essa questão de não é só futebol, eu até postei no meu Instagram, porque, cara, quem jogou, mesmo que não foi profissional, mas sabe que não é só futebol, não é igual qualquer emprego, qualquer negócio que rola uma bola ali e tipo, não, isso aí não vale nada. Quem não viveu, muitas vezes não entende, né? O que mexe ali, o que significa. Cara. Na verdade, é sempre uma paixão do brasileiro, né, cara? É sempre uma paixão. Por exemplo, eu tenho um netinho que ele tem 1 ano e meio, o grande brinquedo dele, que ele mais gosta, ele pode brincar com várias coisas. O que ele mais gosta é uma bola com 1 ano e meio. Não sabe nem falar, ele nem fala. O brasileiro tem isso aí. E vai sair chutando, sai chutando bola. E você teve uma influência assim na sua infância para você escolher alguém o da futebol? família que gostava de bola? Cara, meus pais, né? Meu pai gostava muito, meu irmão, que é mais velho, eu sou de uma família bem antiga, né? Que eu sou o caçulo da minha família, pra você ter uma ideia. De né? quantos irmãos? De 6 irmãos, né? O meu mais velho irmão era homem, né? E assim, claro que eles gostavam muito, mas eu era uma paixão que eu tinha. Eu nunca me vi fazendo outra coisa, não tive sonho de ser outra coisa, né? De um médico, de ser. Eu nunca tive. Eu gostava, eu era apaixonado por futebol. Eu estudava e jogava futebol. Tanto é que tem até uma história assim que eu falo, né? Que geralmente o atleta com maior carência, ele acaba tendo, ele consegue mais, né? Por exemplo, um testemunho. Eu falei de um outro atleta que era o Márcio, né? Esse menino, talvez ele era uma das pessoas mais abastadas que tinha na cidade, né? Ele, com 16 anos, ele tinha moto, eu tinha uma bicicletinha, ele usava os melhores tênis, eu tinha um quichute, né? Então, assim, quando nós viemos para o Londrina, veio nós dois para cá. Ele era centroavante e eu jogava atrás. Aí o que acontece? A gente ficou aqui 1 mês, né? Que lembra que eu falei que nós viemos para cá numas férias. Aí nós ficamos aqui 1 mês. Nesse 1 mês, a gente caminhava todo dia. Só para vocês terem uma ideia, vocês conhecem bem Londrina. Eu saía da rua Paranaguá, subia. Era a maior subida que eu já vi na minha vida. Pô, cansaço no segundo período do dia era duro. A gente subia até... Passava pela Higienópolis, passava o Calçadão, passava a delegacia, VGD. Trocava no VGD, descia mais um pedaço até a Portuguesinha a pé, para treinar. Aí o que acontece? Você imagina ele, né? Tranquilo. Eu não, eu andava de bicicleta, eu morava longe de tudo. Então, não tinha nem que aquecer quando chegava no treino. Você é louco. Então, e aí você imagina, no final desse mês, os caras foram e pediram as documentação minha e dele. Ele não tava aguentando mais. Aí ele já não, ô Roberto, né? Porque eu era muito amigo, a gente chamava só de mano, né? Pô, mano, eu vou embora, tá? Não dá isso aqui não, né? E daí quando ele falou pra mim, eu falei, mas eu vou fazer o quê, cara? Eu vou estudar aqui do lado da República, vou fazer um supletivo. Aí, ó. Vai rápido, tem que fazer supletivo. Eu usei essa tática. Eu vou fazer, então, era supletivo. Nem sei hoje se tem o supletivo. Tem. Hoje é uma prova que você faz. É mesmo? Então, aí era supletivo. Eu peguei e falei, rapaz, eu já vou economizar. Eu gasto 1 ano, aqui eu gasto 6 meses. E aí é o seguinte, eu não preciso correr atrás, já tem bola. Aí, e eu, pelo menos aqui, eu tô arriscando alguma coisa, cara. Não vou ficar por aqui. Cara, e graças a Deus, assim, tudo que eu tenho, tudo que eu fiz, a minha família, tudo foi através do futebol. E ele ficou, assim, um cara meio que frustrado e tudo mais, né? Depois ele fez educação física, professor de educação e física e tudo, né? Mas ele ficou um cara frustrado por muitos anos, entendeu? Poderia ter ido. Exatamente. Mas hoje ele tá bem, graças a Deus. Ele jogava bem também? Muito bem. Eu acho que melhor do que eu. Melhor do que eu. Até a posição dele ajudava mais, né? Centroavante e tal. Você descobriu que você jogava bem como? Você era... Porque assim, zagueiro, como é que um zagueiro descobre que ele é bom zagueiro? Que eu era bom, né, cara? Você era bom, só isso. Mas você driblava bem? Cara, não, mas não foi assim, não. Mas você vê como é que é, né? Então, mas é aí que tá o negócio. Assim, sempre gostei muito de bola, né? Eu não sabia se eu era bom ou não, né? E eu fui jogar. É engraçado, isso daí é uma coisa assim que eu conto sempre, né, cara? Que você descobre as coisas, como eu falei, é mão de Deus, né? Sim. Eu era atacante, né? E ponta direita, ruim, cara. Eu mesmo acho que era ruim, cara. Eu jogava no aspirante. Aspirante, sabe o que é? Tinha titular e aspirante. Nossa. A gente falava o esfria-sol. Os caras jogavam 4 horas e aspirante era 2 horas, tava jogando um sol pra cada um. Aí o titular tava lá, né? Na sombrinha, chupando laranja. Laranja do tiozinho. Exatamente.
não tinha Não, oxigênio. é, Era pior ainda, era aquelas mexericonas bravas lá em Mandaguari. Aí o que acontece? A gente... E eu era o ponta-direita ruim. O que acontece? Daí tinha o titular. Porra, eu tinha uma vontade de jogar no titular, né, cara? Eu queria ser bom, né? E assim, eu mesmo acho que eu era um ponta-direita ruim. O que acontece? Aí eu fui jogar um sábado. E sábado tinha o time da Vila lá, né? Que era o time titular e aspirante. Aí chegou num sábado, eu fui lá pra ver a pelada lá. Chegou lá, os caras foram e me chamaram. Ô, Roberto, você não quer jogar? Falei, não, cara, amanhã eu tenho meu time, amanhã meu time vai jogar. Pô, mas amanhã você vai jogar, às vezes é pouco, joga hoje. Não, cara, eu vou correr amanhã, cara. Amanhã eu vou correr, eu vou jogar no aspirante lá, vou esfriar o sol pros caras. Aí o cara falou, pô, não, joga aqui atrás pra nós. Aí, Só? Caramba. Não, joga então aqui atrás, cara. E os caras também que iam jogar no outro dia e tal, aqueles caras, né, assim, da Vila, tava tudo lá assistindo o jogo. Pô, daí eu falei pros caras, ó, eu vou entrar um pouco aí, vou jogar e tal, né. E amanhã eu tô zerado, tal. Eu vou jogar de ponta direito, fico lá com a mão na cintura mesmo, lá, do aspirantão bravo lá. Aí, cara, eu fui pra jogar atrás. E o que acontece? Entrei, cara, e daí eu falei, nossa, mas essa posição aqui é bom demais, a bola tem que passar, eu sou rápido, cabecei bem e tal. Pô, tô sempre em contato, não dependo dos outros ter que passar pra mim. Verdade. Eu lá fico levando pancada aqui, eu sou o 9 lá do campo, eu recebo uma bola por jogo. Então, aí é o seguinte, lá, e outra coisa, na ponta eu só apanhava, né? Eu me batiam, aí eu joguei lá ali atrás, eu já bati e não apanhava. Aí eu falei, não, eu quero jogar nesse lugar aqui, cara. E daí fui e joguei. E a coisa deu certo, pô. Daí os caras falaram, não, amanhã você não vai jogar mais. Daí, o cara que estava assistindo, que era do nosso time, falou, não, amanhã você não vai jogar mais de ponta direita, você vai ser zagueiro. E foi assim. Olha só, cara. Mas normalmente é assim, né? O zagueiro bom jogava na frente, normalmente. Mas cara, só que assim, eu não tinha nem noção, né? Falava ponta direita, eu sabia onde que eu tinha que jogar. Eu tinha que correr daquela faixa do campo ali. Mas eu não tinha noção, eu não tive base, né? Eu vim ter base aqui, depois que eu vim pra cá pro Londrina. E o quarto zagueiro faz o quê? É que antigamente tinha quarto zagueiro é um zagueiro, você joga atrás, você defende. Você não sabe? Eu não sei nada. É porque hoje em dia não fala mais muito quarto zagueiro, né? É zagueiro. É zagueiro. Zagueiro normal. Normalmente pelo lado esquerdo, né? Exatamente. Então é porque você tem, até hoje tem, né? O quarto zagueiro se joga pelo lado esquerdo e o zagueiro central se joga. É claro que você fala, ó, zagueiro pela esquerda, zagueiro pela direita, não fala muito isso, quarto zagueiro. Mas você ainda usa alguns linguajar, né? E normalmente o quarto zagueiro é mais técnico, né, Fonseca? Nem sempre, mas nem sempre, né? Porque sempre tinha aquela pecha, né? Que o zagueiro central era o que dava pancada e tal, que era o 3, né? O 4 era o cara um pouco mais habilidoso. Que são os zagueiros, né? Só pra resumir. Isso. Que mudou muito, né? Até ponto hoje tem uns caras que já não falam mais. Extremo, né? Extremo. Hoje é extremo. Hoje você não pode usar mais. Se falar ponta direita, fica ruim. Você tá ultrapassado. Se atualizar, você faz curso, alguma coisa assim? Ou você vai na Hoje não, hoje é obrigado a fazer. Você faz curso? Hoje é obrigado. Hoje você não trabalha mais. Você não trabalha. Em São Paulo já tem 4 ou 5 anos que você não trabalha mais sem os cursos CBF, né? Hoje você tem que ser licenciado. E aí tem assim: a C você pode trabalhar até tal idade, a B você pode trabalhar até tal idade. De carro. Exatamente. Você tem a A e tem a Pro. Hoje, por exemplo, quem hoje comanda um time da Sul-Americana, você não trabalha nem com A, você tem que ter a licença Pro. Nossa. Que legal, hein? Rapaz. E aí tem várias coisas, né? Claro, você gasta bem, são assim. Então você acaba se especializando, né? Como a gente fala, né? Daí tem um linguajar mais moderno. Tem aqueles que não gostam muito, reativo. Né? Tipo, jogo reativo, né? Marcar linha alta, linha baixa. Tipo acaba virando um xadrez, né? Sim. É que muitas coisas, há 10 anos atrás, você fazia a mesma coisa. Algumas coisas iguais, só que a nomenclatura mudou. Pressão pós-perda, que hoje em dia... Pressão pós-perda. Isso já não tinha. Isso é uma coisa que já se usa. Aumentou a intensidade. Por que a gente fala muito assim, tem cara assim, fala, mas por que esse fulano? Pô, o cara é técnico, joga pra caramba. E por que o cara não joga? Porque tem hoje várias situações que se mudaram, né? Um cara técnico, por exemplo, sem a intensidade, sem o pós-perda, sem não sei o quê, ele acaba ficando para trás. Ele é engolido por atletas, às vezes,
Menos técnico. Menos técnico, né, cara? E o cara com esses itens aí, né? Esses itens elevados aí né? O cosplay, da força, intensidade, acaba engolindo, né, cara? É o que o Dorival tá trabalhando com o Rames no São Paulo, tá dando uma penada. O Rames é o meio pifador clássico. O estilo hoje, o Ganso, né, cara? Mais técnico e tal. O Ganso, ele se deu bem no Fluminense do Diniz, porque hoje ele já não joga mais de costa, ele não é um cara que tem que estar flutuando, flutuando também, né? Ele era movimentando hoje entre linhas, e a flutuação entre linhas precisa que você jogue de costa, que você tenha maior jogo de cintura, o domínio orientado, tudo isso mudou. Que era dominar para frente, dominar rápido, hoje virou domínio orientado. Entendi. Você quer ter uma aula de nomenclatura nova, ouve o Pedrinho falando que o Pedrinho domina. Por isso que o futebol, antigamente, você viu os vídeos, era mais paradão, assim, o pessoal é de branda, tinha mais espaço, era mais calmo o jogo. Esses tempos atrás, pandemia, né? Então a gente ficava muito assim, né? Você não tinha muito o que fazer. Por exemplo, você assiste um jogo da Copa do Mundo, vou colocar para você uma que talvez seja mais técnica e ícone para o Brasil, que é a Copa de 70. Você vê o cara dominar no peito e tal, poder fazer. Hoje você não tem. Hoje não tem espaço. Né? Não tem. E assim, é só para vocês entenderem. Naquela época se corria, não sei se vocês têm ideia. É lógico que marcavam, mas hoje eles fazem isso uma simulação. Em torno de 7, 8 quilômetros. Hoje nós temos jogadores assim fácil que eles atingem 12, 13, 14. Rapaz. Em alto nível de Champions teve jogador de 15. É o dobro, mais que o dobro até. O Hulk perdeu não sei quantos quilos no jogo do Atlético. Também, não, isso daí a gente, uma coisa assim, também tinha a perda, né? Mas porque aí já era muito da genética de cada um. Eu mesmo, por exemplo... não media nada, né? Antigamente não media nada, os caras perdiam. Hoje você... depois, hoje você consegue ter até onde que o cara jogou. Por exemplo, você vai falar, o cara joga onde? Você tem o mapa de calor e tal. E eu vi uma notícia até esses dias que liberaram na chuteira alguma coisa em relação à métrica também para analisar os jogadores durante o jogo. Mas tem tudo. Hoje você tem, né? A tecnologia a serviço de todos os esportes. Né? Lá no EC vocês usam todos esses processos também? Tem, nós temos tudo. Hoje quase que todas as equipes têm, né? Tudo com chip. Aquele, como é que Sutiãzinho. chama? É bustier, não? Como é que chama? Desculpa se eu falar errado. O bustierzinho, como é que chama? Quem fala usa vai se queimar pro jogador lá. É o crop. Top. É o top masculino. Então, o topzinho, né? Se vocês não souberem, pô, garotada fica ruim. Vai ficar ruim. Mas o crente não pode estar sabendo. Não pode. E aí é o seguinte, daí aquilo lá se usa para poder estar anexado atrás ou na frente, GPS, aí depende ali, do atalho do GPS. E você tem todos esses dados, né? De movimentação e tudo mais, né? É a tecnologia no futebol, né? Ajudando. A serviço do esporte. E essa carreira aí do São Paulo? Vamos voltar pra sua história. Como que foi ali jogar com os caras, com os bravos? Sidney, Careca? Cara, assim, talvez essa daí é legal, porque tem uma situação que eu falo, os caras daí tiram o sarro, né? Que eu brinco, eu falo de, né? Desculpa a expressão, de sacanagem, né? Por exemplo, eu cheguei, eu era de Mandaguari 79 e 80, eu vim bem pra base garotinho. Aí eu de 80... eu comecei a estar no futebol, né, mais inserido realmente assim, né? Em 82 é uma seleção que eu acompanhei muito. Que até hoje dizem que foi a melhor. Eu falo, depois de 70 eu falo que é, né? Eu discordo, né? Porque quando você não ganha, você não foi a melhor. Você pode ter dado... Chamou briga agora, hein, você? Os discípulos de Tele agora. Vai dar um corte bom aqui. Cada um tem. Sim, eu falo, opinião, eu já brincando. falei isso em outras situações. Para mim é o seguinte, melhor é quem ganha. Igual 2002, 2006. Sou fã do Tele, eu acho assim um baita de um treinador de época e tudo mais. E todo mundo, né, faz apologia à seleção de 82. Eu sou o contrário. Eu acho assim, jogou muito bem, mas não ganhou, então não mostrou, não chegou. Campeão moral não existe, né? Não ganha nada e não traz troféu. 2006 foi assim, né? Que tinha um timaço, mas no 2002 foi... Não, foi 2000. Exatamente. Então, assim... E aí, 82, eu acompanhei essa seleção. E eu era fã, né? Porque como jogava atrás, eu gostava muito de Luizinho e de Oscar. Luizinho e Oscar, pra mim, assim, Oscar era, né? Aí eu falei assim, 82, 83, 84, 2 anos depois eu já estava no Londrina e já tinha um certo know-how, eu já era, né? Eu era até capitão do time mesmo, com 21, 22 Aquela anos. foto que tem você com o Bianchi, o Alexandre Bianchi, é essa época aí?
Que o Bianchi ou já foi depois? Que eu vi que você jogou com o Bianchi, né? Aí já foi depois. Foi eu já depois. tinha feito um retorno ao Londrina, mas eu entendi. era capitão também. Beleza. Mas eu, garoto, eu até tenho essa foto com Neneca, Bejoca, Carlos Alberto Garcia, e eu era capitão desse time. Neneca que é tio do Vitor. É mesmo? É mesmo? É. O Neneca? O pai do Neneca Não atual. parece muito não, cara. É que o Nós Vitor temos hoje o filho japonesou, dele que filho do trabalha, né? É. Eu tive o prazer de trabalhar com vários caras que jogaram comigo. O Adalberto, o zagueiro, que é filho dele, o Arthur, trabalha lá conosco. Que legal. O Neneca jogou comigo, trabalhei com o filho dele. O Sidney, eu trabalhei muito com o filho dele, que é o Vinícius Kiss. Sim. Por que Vinícius Kiss? O Kiss é porque tinha, como é que é a Cássia Kiss? a Caça Kiss, e ele era fã daí ele Entendi. colocou o filho dele, Vinícius Kiss, Kiss, mas não sei o que lá. E aí eu trabalhei, foi meu atleta no Novo Horizontino e outros lugares e tal, o Vinícius Kiss. Então eu já trabalhei com vários assim. Vai passando de geração para geração. A história do... Aí o que acontece? 4 anos depois eu fui para São Paulo. Em 85 eu dormia do lado do Oscar. Rapaz. Aí eu falava, gente, não acredito, eu tô dormindo com um homem aqui, velho. Segundo meu pai, foi o melhor zagueiro que ele viu. E é verdade, não, era um fenômeno, assim, tá louco. Porra, era totalmente diferente. Acima, em todos os sentidos, profissional, seriedade. Hoje ele tem, né, o resort lá, o Oscar Inn, né? Não sei se vocês sabem. Aí. A gente cansei de fazer jogos, treinos e Que tudo legal. mais com equipes de São Paulo, que fica ali naquela região, né, de Atibaia, ali para perto, tá ali para fraco, Minas. menino, Ali. tá Ele tem um resort ali, se vocês entrarem. E você dormiu do lado dele. E eu dormia do lado dele. Eu falei assim, Ele era uma pra mim é referência brincadeira pra ficar- você? Oi? Ele era uma referência pra Com você? certeza, em todos os níveis, né? Que massa. Chegava até. A gente fala, caramba, não é possível, é todo Acredito. lado dele. Pita, né? Que eu gostava Pita. muito também. Vários atletas ali. Os mais novos, não, que ali já era da minha geração, né? O Miller, o Silas, o Sidney, Silas também tem um testemunho. Nelsinho, lateral esquerdo, né? Não, quem? O Silas, né? Não, o Silas tem. Inclusive, da Donep, ele tem até testemunho também na revista e tudo né? mais. Tem outros atletas também, são adonepianos. Que aí. legal. Vocês que são do futebol conhecem muita gente, né? Não dá nem pra listar o tanto de gente Vixe. que vocês conhecem, né? É difícil, é complicado. É Tem hora que muita às vezes gente, o cara né? chega, ô rapaz, como é que você tá? Tudo bem? Eu falo, rapaz, da onde Olha que aí. é isso? Da onde vai? Da onde Ainda que mais é isso? depois técnico ainda, né? Nossa, é Então, muita gente. que assim, por que a gente ficou mais fácil? Às vezes o cara acompanha jogos, trabalho. Então a gente vai envelhecendo e o cara vai acompanhando. Sim. Agora o cara, por exemplo, eu joguei com o cara, nós tínhamos 20 anos de idade. Aí eu encontro com ele com 50 e poucos anos. São Nem reconhece. quase 40 anos. O cara tá com uma barriga maior que eu. Pedindo colo, né? Tem uns que não dá nem O pra saber. cabelo caiu. Já Eu foi. mesmo que aconteça tudo isso, mas o cara tá acompanhando, né? Sim, Que a gente tá tá na mídia, na mídia, trabalhando. Eu acabei de fazer, por exemplo, eu fiz 3 Paulistão, Série B de E brasileiro. o Novo então, Horizontino você fez campanha boa muito ali, né? boa. Então, muita gente acompanhando. Então, você acaba. Tem uns que sendo saem e vira visto, né? açougueiro. Então, vira... exatamente, é. nada contra. Não, pelo tipo contrário. assim, sai e vai profissão normal. exato. Deixa o Exatamente. açougueiro, amanhã você vai comprar É. picanha. Então, vai falar, esse daí é aquele cara lá. Esse é aquele lá que falou Esse do é o gordinho açougueiro. que não gosta de rapaz. açougueiro, mas Ele come não todas as carnes no Era pra churrasco. gostar do açougueiro. Era pra ser o parceiro, né? Pô, o cara era pra ser parceiro, o que ele tem contra? É, né? Não tem Você conta, vê. tá vendo? Só vai pegar a orelha. Aí vai lá comprar uma panceira, É o um preço. negócio lá. É o Vai dar só gordura agora. Ô, Fonseca, não te colocando em maus lençóis, mas já colocando. Quem que foi o cara assim que você pode falar, o cara mais craque que você já atuou junto? Não que você dirigiu. Depois a gente pergunta quem que você dirigiu, mas atuou. Pita e Oscar, Pita e Oscar, São Paulo. que eu joguei do lado e foram os que eu mais vi. Pita e Oscar. Pita e Oscar. E Que treinador? eu era fã. Eu vou falar 3, né? Oscar, Pita e Careca. Careca. O Careca todo mundo fala, né? É, Centroavante não, ali é é diferenciado. diferente, Até eu já ouvi falar. Não, Até cara, eu, quando treinava contra ele, eu falava, meu Deus do céu, Tem como é que não, né? pode esse cara aqui? É E foi diferente. uma judiação não jogar 82, né, cara? Então, mas assim, na minha opinião, foram os 3, assim, que eu joguei do lado. Você tá falando que eu joguei, Sim, né? sim, aham. Do que eu joguei foi. O contra, eu joguei muitos, né? Aham. Mas assim, que eu joguei e vivenciei foi esses 3. E o atacante mais difícil de marcar, quem que foi? Serginho Chulapa. Chulapa? Nossa. Era bravo, né? Em É, todos os bravo. sentidos, né? Todos os sentidos. Se você não batesse, dava trabalho. Se você batesse, você apanhava. Serginho Chulapa. Chulapa era... Serginho Chulapa. Você pegou ele no Santos? Peguei ele no Santos. Mais aonde? Eu acho que no Corinthians, cara.
Ele jogou no Corinthians, né? Se não me engano, no Corinthians também. Depois foi pro São Paulo, né? Também não, primeiro foi São Paulo, depois Santos. São Paulo, Santos e Corinthians, ou Corinthians e São Paulo. Uhum. Eu acho que ele jogou no Corinthians. Não, foi no Corinthians e Santos que eu peguei ele, que eu joguei. No São Paulo eu não peguei. Não pegou? Não. E dirigir, quem que foi? Você pode falar sem se comprometer com seus atletas? Não, posso falar. Na minha, assim, teve alguns, né, cara? Uhum. Mas eu peguei grandes jogadores que ainda estão, né? Por exemplo, o Diego, né? O goleiro que era do Flamengo, ele foi meu atleta no Botafogo, de Ribeirão Preto. O Everton, eu trabalhei muito com ele também. Eu trabalhei com ele no América de Natal, no Botafogo de Ribeirão Preto. O Everton do Palmeiras? O goleiro, né? Que é Weverton o nome dele. Weverton, sabia, né? Não, sabia. Então, assim, com vários, mas assim, o craque que realmente eu trabalhei com ele, que ainda era diferenciado, Dagoberto. O Dagoberto ele no Londrina, você pegou Londrina. Foi artilheiro, foi o único artilheiro o primeiro artilheiro, né? Tomara que tenha mais, né? Que foi artilheiro de uma competição nacional jogando pelo Londrina foi o Dagoberto. Fez na Série B de 2018-19. Comigo ele foi Você artilheiro. era o técnico daquela campanha, né? Nossa, é verdade. Que ele jogou muito, mas teve um pênaltizinho que ele errou no jogo. Dois, né? Cara, no mesmo jogo, que era contra o Oeste de Barueri. Aquela bateu na trave, né, Fonseca? A gente tava na arquibancada de assistir, mas que ganhou no café, né? A gente assistiu. Literalmente. Na trave, literalmente. E assim, mas ele era totalmente diferente, né? O pensamento dele, as tomadas de decisão é de craque. Né? E eu tive o privilégio de torcer pro São Paulo, tenho o privilégio de torcer pro São Paulo e pro Londrina, ver o cara jogando muito nos dois times, né? Não, ele realmente... Dagoberto deu muita alegria pra nós, né, Vitor? Rapaz, ele é diferenciado, sabe? E eu tive muitos atletas assim, que eu posso falar que o Everton Ribeiro foi meu atleta. Aonde? Foi meu atleta no São Caetano. Não sei se você lembra, ele teve aqui do Corinthians, ele era da base do Corinthians muito tempo, e teve no São Caetano, né? Bastante tempo. E um craque, era um craque. Rapaz, teve bastante cara bom, hein? O próprio... Agora teve mais recente, né? O Mateuzinho, que tá no Flamengo, né? Que tava com nós aqui eu joguei com o Matheus, ele é mais novo que eu, londrinense no Grêmio. Isso. Mas é antiga. Então, mas assim, vários, né? Mas assim, Matheus também... Tá voando o Flamengo. Que legal. Vários jogadores. E aí rodou aí, São Paulo rodou um monte de time, né, Fonseca? Rodou bastante. Voltei pro Londrina 3 vezes. Voltei para o Londrina 3 vezes como atleta. Mais um monte como técnico também. Como técnico, bastante. E como atleta também. Eu vim emprestado para cá, uma época em 89. Depois teve aquelas campanhas que quase nós subimos. Se subisse 4, nós tínhamos subido. Nossa. Porque nós ficamos entre os 4, né? 96... Subir para 96, para Série A. 96, 97, a gente ficou entre os 4. É que subia 2, né? Aí era quadrangular. Aí a gente foi pro quadrangular e o Londrina não subiu. Não subiu. Antigamente, classificava 4, aí tinha um mata-mata entre os 4 ali. Hoje vai direto os 4. Né? Hoje vai direto os 4. E daí nós ficamos entre os 4. Esse time que era até o Carlos Gainetti, que era o nosso treinador, que era um puta de um time. Sérgio, esqueci o nome dele, o Sérgio... que era o atacante ponta direita, jogou no Atlético Mineiro e tal, que era desse time também. O Alexandre Bianchi. Bambam. O Marcelo Araxá, o Marcelo Souza, zagueiro. Era um baita de um time, assim. O Nelson Chaveirinho, não sei se você lembra, era baixinho, magrinho. Jogou muito tempo no Londrina. Muito tempo assim. Que eu conheço a história, eu sou 97, mas eu peguei um pouco do Osés, jogou a Série B também, meu tio ali. Entrei com ele, inclusive, no estádio do VGD, ele tem foto, só que era um time diferente. O Osés tá ficando velho, hein, velho? Tá ficando velho. Garça tá só cabeça. Tá um dia só a cabeça, sabe? Cada dia mais magro. Cada dia mais magro, cabeça crescendo. E aí, Fonseca, como que foi essa transição aí pra técnico? De onde que surgiu essa vontade? Até onde foi sua carreira, né? Como mudou? E daí eu tive a grande lesão, né? Que aí foi aonde você acorda, né? Porque o atleta, você acha que você não vai parar nunca e tudo mais. E até uma preparação, né, em todos os sentidos, né? Psicológica, financeira, de estudos, né, cara? E tudo mais, né? Então, assim, eu tinha 29 para 30 anos e eu fui pro Bahia. E no Bahia eu tive uma lesão muito séria. Eu tenho 2 filhos, né? Que hoje que trabalha comigo, que é o Fonseca Júnior. E aí eu já tinha ele e não tinha a minha filha, né? E aí eu tive uma lesão seríssima, fiquei mais de ano parado, isso no Bahia.
E ali caiu a ficha, né? Que um dia eu vou parar de jogar. E o que eu vou fazer? Foi joelho, Roberto? Foi joelho cruzado e tudo mais. E aí eu falei, poxa vida, eu vou uma hora parar. E ali começou a cair a ficha que eu tinha que me preparar. Aí eu comecei a entrar por esse, o que eu vou fazer no futebol? Treinador. Eu sempre fui um líder dentro de campo e tal, sempre tive essa... 80% dos times que eu joguei, quase eu era capitão do time. Tanto é que eu falei que no Londrina, desde moleque, né? Desde garoto, né, praticamente com 21, 22 anos, eu era capitão do time. Nossa. Aí, então daí assim, vou parar de jogar. Então eu comecei a fazer cursos. Só que aí, para minha surpresa, eu achei que eu ia parar com 30 anos e acabei parando com 37 anos. Rapaz, porque daí joguei fez cirurgia 37. no joelhão, voltou. Fiz joelho, voltei, lógico que com bastante dor, não fui o mesmo atleta que eu era anterior dos 30 anos, mas assim, voltei a jogar até que no nível legal, que daí eu joguei no Londrina, né, na Série B, depois de cirurgias e tudo mais, 35, 36 anos no Londrina. E aí eu já tinha fixado a minha família para cá, que a minha esposa, ela é daqui de Londrina. E então eu praticamente sempre tive um vínculo aqui com Londrina, né? Com a cidade. E eu tive uma lesão também, e agora eu fiz cirurgia, voltei. Quarto jogo eu quase fiz um gol já. Que isso? Olha o que Deus faz na vida da E gente. eu sou a camisa nova. isso é uma transformação. Eu sou centroavante, em 4 jogos eu quase fiz um gol. Aí, ó, dá pra levar Passou pro leque, perto, né? Aí, ó. Se precisar de um auxiliar lá, técnico... Eu achei que você ia falar de precisar de um jogador de peso. De peso, pode ser também. Você tá vantão, Mas né? é que eu, como eu Importante entendo muito do contratação. esquema tático, eu posso ajudar lá. Exatamente. Então, e daí acabei jogando até os 37 anos. E, por incrível que pareça, eu tive oportunidade com um amigo irmão nosso, que é o Amarildo Vieira. Eu fui para a Portuguesa para fazer o meu último estadual. Aí eu tinha 37 anos e já não estava aguentando treinar e tudo mais. E eu cheguei de manhã, eu era atleta, tive essa lesão séria num jogo contra o Rio Branco de Paranaguá. Ganhamos de 3-1, eu fiz um gol ainda de cabeça. Ganhamos de 3-1 e tive uma lesão muito séria muscular. A Portuguesa estava numa situação muito difícil de competição, o treinador acabou caindo e eles me convidaram. Eu cheguei de manhã, fiz tratamento e à tarde eu era treinador da Portuguesa. Meu Deus! Daí eles fizeram um convite, né? Claro que... Toda uma preparação. Que não foi, engraçado que na sua vida é sempre assim, né? Deus faz as coisas. Exatamente, mas você sabe que eu agradeço muito a Deus. Quando eu oro... Como eu falei, eu sempre vi a mão de Deus e ainda tem mais, como treinador, ainda tem muito mais, assim, sabe? Alguns detalhes que foram se encaixando. Como eu falei, eu trabalhei muito em São Paulo, vim para Londrina, que é o lugar que quase eu trabalhei praticamente quase que no Londrina. Tive uma passagem no Maringá, muito rápida. Como treinador, eu já trabalhei no Paraná Clube e tudo mais, mas como treinador, como atleta, não. Aí eu vim, parei de jogar na Portuguesa e assim, como eu disse... Então eu fiz ali 3, 4 meses. E quando terminou o contrato, eu era o quê? Treinador ou jogador? Que daí eu não sabia que eu era. Você acredita? Olha só. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, cara? Eu tenho, treinador. Quem que vai dar uma oportunidade pro cara que trabalhou na Portuguesa apenas 3 meses? E eu era um atleta que todo mundo conhecia. Aí, de repente, do nada... Um rapaz queria montar um time em Mandaguari. Foi até muito famoso isso, vocês procurarem aí nos anais aí do futebol. Olha aí. Montou um time em Mandaguari, que eu sou de Mandaguari, que é onde eu vi. Sim. E ele queria montar um time para disputar uma 2ª divisão. Ele tinha uma certa condição. E ele falou, vou montar esse time chamado Águia tal. Você vem para cá, Roberto? Eu falei, mas claro, que horas que eu me apresento aí? Que horas que eu me apresento? Eu vou para ontem para ir. E eu fui. Nós fomos campeões invicto da 2ª divisão paranaense. Rapaz. Campeão invicto. Eu levei... Águia, já ouvi falar do Águia. Do Águia. Eu levei muitos ex-atletas que estavam jogando comigo, o Davi, o Gladstone, o pessoal daqui de Londrina que jogava e tal, na Portuguesinha, outros lugares. O Zé Roberto jogou. Montou a seleção e foi. O Zé Roberto, você fala o Zacarias. O Zacarias joguei foi meu... nós jogamos muito tempo junto, ele jogou comigo no Londrina. Eu não sabia, você tem... Eu treinei com ele, foi meu treinador já. O Zé, gente finíssima demais, Zé né? da Feira, né? O Zé da Feira. Sensacional. Eu era cliente dele
dele. Eu não sei se ele tem a feira ainda Também ali. não sei. E aí, Um abraço pro Zé, se estiver assistindo. Exatamente. Muito feijão comprei lá do Zé. Nunca me deu nem um quilinho de feijão. O Zé era dele. E aí, mas o Zé, eu joguei com ele, cara. Assim, uma amizade muito grande. O Zé pegou a seleção de base. E aí, eu peguei e ele foi meu atleta na Portuguesa. Ele pegou essa transformação minha, ele era atleta na Portuguesa. E a Portuguesa tinha um time, assim, bem velho, assim, né? Zé Roberto... como é que chamava o outro? O Varta não tava, não, né? Não, Varta não. O lateral nem o zagueiro, não tava. E aí, o que aconteceu? Ele me chamou, nós fomos campeões. Só que nesse meio, um atleta que jogou comigo, ele era de Jaú, jogou comigo Lopes, né? E Deus usando as pessoas, né? Foi o primeiro que me empregou com um cara que eu nem lembrava que ele ia mexer com futebol. Sim. Ele mexia com outra coisa, perfilados, negócio de ferro e tudo mais. Perfilado de ferro. E aí ele me chamou para ser treinador. Eu fui treinar, fui ser treinador, fomos campeões. Aí eu falei, pô, será que agora eu virei treinador? Mas ainda não sabia, né? Campeão invicto. Campeão invicto, mas mesmo aquele assim. Treinador, quando a bola cai nele, ele dá um domínio mortal pra trás. Aí, cara, eu peguei, passei esse tempo. E um atleta que jogou comigo, o Lopes, nós fomos muito assim, jogamos junto em 2, 3 lugares em São Paulo. Ele tinha feito uma cirurgia no joelho e me ligou desesperado. Roberto, me ajuda aí e tal. Eu falei, mas como que eu vou te ajudar? Você tá vindo de cirurgia. Roberto, ninguém tá me dando emprego. Eu preciso de uma oportunidade, cara. Preciso... E ele é de Jaú. Aí o que acontece? Mas eu preciso, tal, me ajuda, cara. Paga o que puder. Eu preciso falar que eu voltei para mim mexer com outras situações. Né? Aí eu peguei e falei, Lopes, eu vou falar aqui com o presidente aqui, vamos ver o que eu posso fazer. Como ele era muito amigo, eu forcei a situação e ele veio para cá. Fui campeão, como eu já disse. Terminou o ano, eu não tinha nada. Quando eu tô em casa, telefone fixo ainda, me liga o Lopes. Roberto, você não quer vir para São Paulo na A3, trabalhar no 15 de Jaú? Eu falei, mas pra onde, cara? Eu tô voltando pra São Paulo, cara, pra ontem. Você vem mesmo? Mas lógico que vem, cara. Pô, mas nós vamos pagar isso. Mas tudo isso tá bom demais. Tá bom demais, cara. Pô, o dobro. Não fez difícil, pô, não. Era o dobro, exatamente. Olha, o dobro que eu ganhava na tal do Águia, cara. Mas não, mas tá bom demais. Tá bom. Pra começar, depois não pedir mais. Na 3, cara. Na 3. E aí eu fui. Fiz esse campeonato. Nesse campeonato, nós cruzamos com o Oeste de Itápolis, que era assim um grande time da divisão. Ele foi campeão. Ele foi campeão, não. Ele foi vice-campeão da A3. E nós cruzamos, né? O porquê que estou citando esse clube assim específico, vai ter o porquê. Aí nós cruzamos com esse Oeste. E nós devia ter na 15ª rodada e tal, né? Nós cruzamos com ele, com como é que é? A cultura de televisão até passando, TV Cultura, cara. E assim, era um jogo, né, de 11 horas, passava muito em São Paulo, né, A3, A2, Copa Paulista, aquelas coisas todas, e era com televisão, e nós fomos e ganhamos do Oeste, beleza. Mas no 15 foi uma campanha, vamos dizer... Mediana, nem lá e nem cá. Aí, o que aconteceu? Como eu falei, nós ganhamos do Oeste, o Oeste termina o campeonato vice-campeão, e o treinador faz o quê? Campeão, vice-campeão, subiu para A2. Subiu para A2, o treinador vai para outro lugar. E eu termino lá mais ou menos, volto para cá. Eu tô começando a ser treinador, né? Já tô na minha terceiro trabalho. Fui campeão, agora, pô, no 15 já não deu, mas tomara que apareça pelo menos uma outra 3, ou quem sabe uma segunda divisão do São Paulo, do Paraná e tudo mais. Eu tô do nada, me liga o diretor do Oeste de Itápolis. O Oeste chegou a disputar muito a Série B, né? Não sei se você lembra, Série B, Paulistão e tudo mais. Aí os caras do Oeste me ligam e falam assim, Roberto, nós não temos estrutura para uma A2 assim. Nós pensamos assim, se a gente conseguir se manter numa A2, nós já vamos fazer um grande negócio. Você quer vir para cá? Eu falei, meu Deus do céu, já subi de divisão. Imagina, tá esperando A2 de São Paulo, tá louco. O campeonato melhor do que muitos estaduais. Eu falei assim, não, mas
É Mas agora. não temos condição. Nós vamos estrear, lembro disso como se fosse hoje, nós vamos estrear dia 28 de janeiro. Não vai ter pré-temporada em dezembro, não temos condição, mas dia 2 de janeiro se apresenta, a gente já tem uma base aqui que veio com esse time da A3, a gente vai contratar mais alguma coisa e você contrata mais alguém e nós vamos fazer essa 2 agora. Não tem condição, é assim e tal, não sei vocês... Orçamento enxuto. E o estádio é muito pequeno, é uma cidade de 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. E é o estádio do Café lotado. 30 mil pessoas Etápolis, né? E aí, assim, A2, poxa, já tinha mudado. A projeção já aumentou. E aí, cara, pra glória a Deus, nós fomos campeões da A2. Campeão. E era pra se manter. Campeão. Sem... Se eu falar pra você que nós tivemos 2 derrotas. Nossa. Meu Deus. E o campeonato inteiro. E naquela época era 20 e tantas partidas. Nós fomos... Eu perdi um jogo dentro de casa pra Francana, que era assim, de um time bom na época, né? E a gente perdeu esse para Francana. E perdemos um outro jogo fora que nós demos o luxo de pôr o reserva, porque a gente ia entrar nos mata-mata. Caramba, os caras estavam pondo reserva. Nós dava o luxo assim de pôr, né? Pro mata-mata. E assim, ficava, não tem condição, tá? Uma cidade, pô, já começou, lotava o estádio direto, que Itápolis é uma cidade pequena, o estádio pequeno, mas a cidade ia toda pro estádio, cara, né? um pulsante. Não sei se vocês chegaram a ver, porque depois eles foram para Barueri, né? Alguns anos depois, né? Eles cresceram e foram para Barueri. No estádio cabia quantas pessoas? Se cabia 30 mil na cidade, no estádio cabia... Não sei, 10 mil, 10, 12 E lotava mil, todas as... Mas muito. Sobrava, eles tinham lá era La Boboneira, né? Porque é o seguinte, tinha 2 atrás do gol, assim, aqueles alambrados altos. Torre alta. Para poder, porque a torcida ficava aqui atrás do gol, né? Então tinha que ter. Aquilo ali parecia aqueles presídios, depois todo mundo colado lá. Cara. E nós fomos campeões, cara. Fomos campeões. E aí, assim, aí graças a Deus, aí engrenou a carreira. Aí, cara... Pode fazer esse milagre. Aí eu posso ir pra minha conversão. Manda bala, Como que seria? Eu, assim, eu me achava... O cara, né? Porque, assim, como atleta, eu era um cara muito Caxias, muito. Eu não bebia, eu era um homem, assim, até certo ponto sério. Hoje a minha família sabe, a minha esposa, inclusive a gente conta os nossos testemunhos, né, na igreja. Nós temos o face a face, né, da nossa igreja também, da presbiteriana, né? Legal. E tem o face a face. Hoje a minha esposa, nós somos coordenadores do face a face de casais, porque tem de jovens, de moça, de mulheres, de homens e de casais. E a gente hoje coordena de casais. Legal. E aí é o seguinte, eu com tudo isso, a soberba veio, né? Então, assim, hoje eu parei de jogar, eu podia fazer o quê? Beber. E tudo de errado que você possa pensar para um homem, eu comecei a fazer, cara. Assim, trair, beber. Eu praticamente bebia de segunda a sexta. No sábado dava uma amenizada porque tinha jogo no domingo. E aí foi que nem a minha família começou a me aguentar. Eu era assim, péssimo, né? Comecei e me tornei assim, um péssimo exemplo, né? Para os meus filhos e tudo mais. Já tinha eles um pouco mais adolescente, meu filho mais ou menos encaminhado também no futebol. E aí o que aconteceu? Eu achei que eu podia, né? Ficar mais gordinho, beber à vontade, tudo que eu não fiz, eu achei que poderia fazer. Com isso, eu trabalhei mais, assim, uns 2 anos de um nível bom. E aí, cara, novamente Deus vai entrar. Aí, cara, eu fui parar num fundo do poço, né? Minha família, minha esposa pediu a separação, nós nos separamos. E eu tinha... As coisas que nós tínhamos, nós separamos, a minha esposa de um lado, eu de outro. Perdemos praticamente tudo que a gente tinha, essa que é a grande realidade. Minha esposa montou uma das lojas, assim, talvez mais chique, né, de roupas feminina, e também acabou não dando, porque ela também tinha a vida dela desregrada, ela também separou e tudo mais. E os filhos daquele jeito, né? Uma família destruída, cara, destruída mesmo. E é assim, e como treinador, praticamente eu fiquei desempregado aí, vamos dizer, mais de 6 meses, né? Tudo aquilo que a gente tinha construído como um ex-atleta, como treinador, a gente perdeu, cara, perdeu. Então, pela dor, passei um tempo, a
a minha cunhada, ela tinha, né, conhecido a Jesus, ela estava numa igreja. Irmã da sua esposa. Irmã da minha esposa. E eu sempre fui apaixonado pela minha esposa, mesmo eu não valorizando, não sendo um homem fiel e merecedor, mas eu sempre fui apaixonado pela minha esposa, pela minha família, sempre fui muito assim. Mas tem mais, né? A parte, né, de infidelidade em todos os sentidos, né, como homem, como caráter e tudo mais, foi tudo assim, pro ralo, né, cara? Então, eu fui morar numa kitnet, que se entrasse mais alguém não dava para poder falar e tudo mais. A minha esposa também, numa situação de favor mesmo, cara, de favor mesmo. E, então, assim, praticamente tudo que eu tinha construído, tinha perdido. E aí minha esposa foi para a igreja e eu sempre tentei reatar, né? Mesmo a gente, na hora que você bebe, que você começa, todo mundo sabe, né? Na hora que você apronta, você acaba indo para outro caminho, você esquece, você tem a ressaca moral, você tem aquele negócio. E sempre atrás da minha esposa, cara. E a minha esposa também estava no mundo, com a minha família, com meus filhos e tudo mais. Chegou um tempo, eu comecei a ver a minha esposa diferente, cara, mais bonita, mais assim, tal. E ela frequentando uma igreja. A minha cunhada, sabiamente, começou a me convidar. E a gente começou, assim, eu ia, minha esposa não podia nem me ver, que ela não queria, né? Imagina, né, cara? Pô, eu ia para a igreja, eu tava lá, mas eu já tinha bebido o dia inteiro, pra você ter uma ideia. Festa, né? Churrasco, eu tinha muitos amigos, né? Do churrascaiada e tal. E aí não conseguia, né? Você ia almoçar, acabava bebendo. Mas assim mesmo, eu ia para a igreja, né? Tentando ficar do lado dela. Mas aí passou muito tempo e tudo mais. Ela me convidou e eu comecei a frequentar uma célula que ela estava. Então, se ela tá, eu começo aí. Sua esposa? Minha esposa. E eu, tá vendo? minha esposa. E eu falei, não, vou participar, mas não queria saber, né? Sim. Não, mas lá vai ter comes, vai ter uns bebes, uns negócios, tal. Não é à toa. Tá? É por isso que eu fui na célula. Foi esse que me e aí, cara, eu peguei e comecei a frequentar. Aí foi aquele negócio, né? De ir e tal, né? Meio aqui, meio ali. Um pé aqui, outro lá e tal, e ela não queria, cara, ela estava totalmente arredia. Mas com o tempo de toda essa trajetória, né, de vai, vem e tal, dentro da igreja, a gente foi, graças a bom Deus, né, colocaram o pastor que hoje é amicíssimo nosso, né? Sou muito grato a Deus primeiramente, mas a ele também, que daí começou a nos acompanhar e devagarinho foi. Voltamos aí, ficamos 6 meses tendo um namoro santo. Você sabe o que é namoro santo, né? Mas namoro santo não é fácil, não. Não é fácil, não. Não, mas para mim que estava ali. Já estava acostumado, 2 filhos. Mas nós tivemos. Eu não sei quantos meses a gente ficou desse jeito, voltando, igreja e tudo mais. Aí, no final do ano, eu me converti. Nós nos convertemos, né? Ela já estava há mais tempo no processo. E eu não vou falar valores, né? Um amigo meu que faleceu do Covid, Rui Scarpino, finado, foi ex-goleiro, e depois ele era um coordenador do Rio Branco de Americana. Como eu já tinha tido acesso, lembra do que eu falei, né? Ele foi e me convidou para que eu pudesse ir treinar. Bom, também com a mesma história, né? Não tem condição e tudo mais. Eu falei, meu Deus do céu, já apareceu. Eu tinha voltado com a minha esposa, mas não tinha dinheiro para nada. E cara. Não tinha dinheiro para nada. E eu aqui em Londrina, com a minha esposa e tudo mais. E aí ele me convidou, cara, para poder ser treinador do Rio Branco de Americana, numa 2. E novamente o Oeste entra na minha vida. Aí nós pegamos. O time não foi tão bem, a gente entre altos e baixos tal, tinha um investidor. Como o time não engrenou, tinha feito um jogo contra o Oeste também, né? Fizemos, eu lembro até como se fosse hoje, fizemos 1-1. E aí, o Oeste brigando para não cair, numa 2. E eu sou mandado embora do Rio Branco, do Rio Branco. Tô eu aqui, eles pegam, me ligam. Ó, o time tá aqui brigando para não cair, assim, assado. E classificavam 8. Naquela época, a 2 tinha mudado. Era 20 clubes,
caía, se não me engano, 4, caía. E classificavam 8. E ele tava, tipo assim, quinto de baixo pra cima, brigando aqui. Aham. brigando. Falou que o negócio tá complicado, eles chamam você. Tem vários lugares assim. Fica no ar. Fica no ar. E aí eu pego e vou pro tal do Oeste, cara. Peguei lá embaixo. Peguei e a gente começou assim. Eu trouxe 3, 4 jogadores que era aqui, até um Fernandinho, jogou muito tempo aqui no Cianorte e tal. Eu peguei 3 jogadores e levei pro Oeste, porque o Paranaense terminava antes da A2 do Paulistão. E aí, cara, eu levei e o time deu uma engrenada assim maravilhosa. Lembro-se como se fosse hoje. Nós classificamos em 6º lugar, quer dizer, saímos de baixo. Chegamos em 6º lugar, classificavam 8, em 6º lugar. Aí tinha 2 quadrangulares, porque classificava 8, né? Aqueles cruzamentos, né? Tal. E nós subimos. Meu Deus. Subimos novamente para o Paulistão. Paulistão. Só que aí, mão de Deus, eu era um homem convertido, né? Então, assim, toda a minha fé ali e tal, eu falava assim, não, foi a mão de Deus. E um testemunho, assim, que é legal, né? Não sei se seria legal. Desde que o dia que eu me converti, eu realmente me converti. Uma conversão, assim, né? E eu vou dizer um negócio para você, que é muito legal. Em um ano, eu dizimava de um salário. Né? Eu comecei a dizimar. Eu fui pro Oeste, subi. Um ano depois, o que eu dizimava era aquele salário meu. Nossa. Porque daí era a primeira divisão, você imagina assim, o salto. Cara, foi a mão de Deus. Eu posso falar assim com toda a tranquilidade, que tudo que eu não tinha ganho na minha vida, eu ganhei depois nessa sequência minha aí. Isso foi exatamente em 2008, foi a minha conversão. 2008, lembra que eu falei que em torno de 14, 15 anos de conversão. Deu pra ver toda a diferença de como é estar com Deus e como tá sem Deus. Foi tudo Mas ali. foi. Aí eu posso dizer assim, poxa, aquele negócio, né? Fui campeão do Nordeste com um time, por exemplo, Sampaio Correia contra um Bahia com 60 mil pessoas. Da Copa do Nordeste? Copa do Nordeste. Rapaz. Então, se você tem. Então Londrina tá em boas mãos. Ele não luta sozinho. Ele tem sempre Deus ajudando ele. Então... Mas assim, é que Deus faz as coisas, a gente não sabe os propósitos, né, cara? Sim, verdade. Mas eu tenho, assim, convicção absoluta que Deus é assim... em todos os momentos, né? Só que eu tive um momento que eu não era um homem de Deus e que colocava tudo nas mãos dele, e depois teve uma época que eu tinha certeza disso, né, cara? Daí eu fui campeão, aí depois eu tenho, assim, vários títulos, tanto é que meus títulos, a maioria foi depois da minha conversão, né? Eu fui campeão alagoano com o CRB, sou campeão do interior com o Botafogo de Ribeirão Preto, campeão matogrossense com o Cuiabá, fui campeão com o Sampaio, como eu disse, da Copa do Nordeste, que é um título assim, muito relevante. Que ano que você estava no Sampaio, Fonseca? 2018, 2018. O Marcinho não estava lá não, né? Não estava, foi depois. Você já viajou o Brasil inteiro, então. Algumas vezes. Algumas vezes. Rapaz, que legal. Eu trabalhei, né, de Nordeste, eu trabalhei, por exemplo, eu trabalhei Paysandu, Sampaio, CRB, CSA, nossa. Cuiabá. Mas aonde? Tem que ir lembrando. Cuiabá, você pegou essa gestão nova já? Peguei, já era. Sensacional. Seríssimo. Os frutos vocês estão colhendo agora, né? Fui campeão e assim, era obrigação a ser campeão. Com o Cuiabá você tem a obrigação de ser campeão. A gente foi. Fizemos uma Sul-Americana, né? Inclusive contra a Chapecoense, naquela época do acidente. A gente chegou a jogar contra. Nossa. Acho que um mês ou 45 dias, assim, no máximo, a gente tinha jogado contra essa Chape, né? E para vocês do meio do futebol, como foi esse acidente? Foi muito chocante, assim? Vocês parou tudo, assim? Foi chocante. Chocante porque eu tinha amizade com várias pessoas, né? Por exemplo, de dentro do clube. Mário Sérgio, por exemplo, que era um cara que era da Crônicas, vocês sabem que ele estava trabalhando, faleceu. O Caio Júnior, a gente jogou contra quantas vezes, eu tinha uma amizade. E vários atletas que ali estavam no meio, Danilo e tal, quantos atletas ali, a gente acabou de jogar, cruzado com eles, dado abraço e tudo mais, né, cara? Foi chocante, né? Porque é uma coisa assim que a gente se vê muito sujeito a isso, né, cara? Porque vocês estão viajando o tempo toda hora, a gente vê muito assim, né, cara? Que a gente toda hora tá cruzando, então você vê como que, né? Imagina os familiares e tudo mais, né, cara? Que tenso. Nossa.
Mas assim, Rapaz, mas eu cheguei até a história minha legal. conversão, né? A gente sempre fala aqui Nossa. de como conheceu a esposa, né? Verdade. Toda vez o pessoal conta como conheceu a esposa. Tem Como é que que foi? contar, Você falou porque dela, agora conta Como que eu não? Já manda um abraço, faz, né? Aquela. A faz. Mônica, Você não né? dormiu A no Mônica, sofá. não, que isso. Ela sabe que ela é minha amada, né? Casado para sempre com a Mônica, né? E eu conheci ela no aniversário de 15 anos, né? Eu morava nessa república, eu era ainda, né, claro, garoto, eu ainda não era um cara ainda firmado dentro do Londrina, eu era ainda um garoto, transição, se não me engano, foi 82, por aí. Eu conheci no aniversário dela, De 15 anos. de 15 anos, aí eu falei, nossa, eu me apaixonei, né? À primeira vista, uma loirinha bonita e tal. E falei, essa daí vai ser minha namorada, cara. E aí foi assim, um dos dias de despedir dela, eu já era esperto, né, velho? Aí eu já dei um beijo nela, tal, já beijei. Jogador, né? né, Em vez de beijar do lado, já roubei uma, como é que fala? Um selinho. Selinho, pronto. E aí foi, cara. Daí altos e baixos e tal. Casamos muito cedo, né? Eu era muito novo. Eu tive meu filho, né, que hoje trabalha comigo, eu tinha acho que 22, 23 anos, a minha esposa tinha 18, né, cara? Então eu casei. Por que eu casei? Porque, assim, a gente namorava, eu fui para São Paulo, quando eu fiz a transição para São Paulo, eu fui intimado, né? Eu fui intimado. Ou vai ou racha, né? Ou o seguinte, ou aqui a gente vai parar, né? Você vai para São Paulo, como é que eu vou longe confiar? do outro. Aí eu falei, não, então vamos casar, cara. Olha aí. legal. Foi casado em E São aí Paulo. eu fui a pro vida São Paulo inteira casado. juntos, quase. Exatamente. Eu tenho muito mais tempo hoje com ela Com do que ela. sozinho, né? É verdade. Sozinho. E aí, mas foi assim, no aniversário dela de 15 anos, eu acabei conhecendo ela, começamos a namorar, e aí foi assim, uma verdadeira paixão, aquele negócio todo, né? Eu era um playboy, cabeludão. Menudo. Jogador, né? e tal, Lábia, né? E aí, assim, e também casei dessa maneira, que daí eu fiz essa transição para São Paulo e optei em casar, e graças a Deus, hoje a gente pode falar, né? Tem os netos e tudo mais, né? Olha aí. E tanto é que eu tenho assim uma satisfação, um orgulho muito grande hoje eu trabalho com meu filho, tem 9 anos que ele trabalha comigo como auxiliar. Ele foi um ex-atleta, né? Que ele parou cedo, problema de peso e tal, né? Ele tinha esse problema, jogou, tinha qualidade e poderia ter jogado até mais, mas tinha um problema de peso e tal. E aí ele parou, se não me engano, 27, 28 anos, ele parou e ele foi trabalhar na minha comissão técnica, né? Daí eu já estava num nível melhor, daí ele veio para trabalhar comigo. E é isso, a gente já está aí, se não me engano, como eu já disse aí, 2013, deve ter aí quase 10 anos que ele trabalha comigo. Né? Então, hoje no Londrina ele tá junto com você lá. Tá, mas hoje Ele é a base, né? Hoje ele é fixo do clube, né? Porque ele também está fazendo faculdade e tudo mais. E ele acabou sendo hoje mais fixo do clube. Mas ele tem me ajudado a trabalhar. Hoje ele está no Sub-17, ajudou o Márcio, estava junto no Sub-20 e trabalha comigo também no profissional. Quantos anos que ele tem? Ele tem 36, 37. Ele é 86. 8,6. Rapaz. É que Lembra você teve que eu ele falei? tão novo, né? Eu cheguei no São Paulo, fui casado, fui para lá casar Sim. de 84 para 85. De 85, né? Engravidou, Não nasceu tinha em 86. Netflix, nada, né? Não, mas não precisava, não. A gente era ativo. Né? Ô, Fonseca, mas isso é interessante. E a gente vê, não sei se posso falar uma tendência, mas acontece muito do filho, né, que tem, claro, essa vontade de trabalhar no meio do futebol, tá na comissão do pai. O Dorival Júnior tem isso com o Lucas, né, Silvestre, Sim. o Tite, com o filho Tite, dele também. Verdade. E isso às vezes é muito criticado, né, pelo pessoal de fora. Mas como que é pra você? É um homem de confiança na sua comissão técnica? Qual que é a diferença de trabalhar com seu filho? Olha, eu sou suspeito em dizer, mas todos falam muito bem do trabalho dele, né? Muito bem mesmo, assim. Ele é um cara que eu procuro incentivar todos auxiliares eu sempre procurei proporcionar o crescimento deles, né? O Eduardo, que foi treinador do Londrina aqui esse tempo atrás, antes de mim, ele foi meu auxiliar por 7 anos. Que legal. Eu peguei desde quando ele começou, ele era meu preparador físico e virou auxiliar, depois ele virou treinador. Então o meu filho também tem feito esse processo, né?
E a tendência é que ele consiga a carreira solo, né? Agora ele está aqui trabalhando, ele precisa acabar, né, os estudos dele, formar, que ele faz faculdade, então ele precisa fazer essa transição. Mas eu acredito que ele vai dar sequência também. Vai ser técnico também. Que vai ser treinador. Não recomendaria, mas eu também eu não recomendaria dele ser atleta, né? E aí foi uma escolha dele e pelo jeito vai ser treinador também. No caminho também. Que Deus o abençoe, direcione e capacite ele. Qual que é, já que você falou de não recomendaria, né? Qual que é a rotina de um técnico, assim? Como é a sua vida hoje? Cara, é estressante, né, cara? Ou você é... Como é que se diz, né? A gente fala, né? Ou você é besta ou você é bestial. Você que escolhe. Um dia que você perde, você é um besta. O dia que você ganha, você é bestial. Você é nome, gênio, né? bravo. Exatamente. Aí você deu nó, você... fez as coisas acontecerem e na verdade, na maioria das vezes o trabalho que você faz que antecede a derrota é o mesmo que você faz na vitória. Ali aí já que depende muito, jogo, né? Porque cada situação não depende da sua mão, né? Claro que tem muito, né? A organização, todo o trabalho, o lado psicológico e tudo mais, mas lá dentro depende do individualismo do atleta, né? E tudo aquilo que você tem na mão. Né? Eu costumo fazer uma analogia muito assim, uma equipe com um carro, né? Se você tem um carro que ele é bom, tem uma autonomia, tem motor, tem potência, tem tudo, ele vai atingir aquilo. Se você tem um carro menos possante, né? Nada contra o Fusquinha, né? Verdade. Mas você tem um Fusquinha aqui, aí o que acontece? Você tem outra autonomia, você tem outra... Dá pra fazer mágica também, né? Exatamente. Então eu falo que é muito por esse caminho aí, né? Mas o treinador é assim... Você tem uma rotina que... por isso até que eu não recomendo você ser treinador na cidade que você mora, né? Porque geralmente eu tenho muitos amigos. Eu tenho o meu pessoal do racha, eu tenho o pessoal da igreja. Você entendeu? Então, assim... Toda hora que alguém te vê, vai cobrar. Não é nem cobrar, né, cara? Mas você tem. No mercado a mesma coisa. Ou então, te para no mercado? Para, com certeza. Né? Fala, pô, eu te conheço de algum lugar, cara. Da onde que eu te conheço? Você prefere nem falar, lembra. vem. Lá se ganhar, você ganhar. Eu sou o treinador do lugar. Se não, eu falo, não sei. Sou da presbiteriana, não. Ou talvez, seria da igreja? Que legal. Que legal. Não, vai perguntar? Manda. Não, eu ia perguntar, Roberto, porque você já vivenciou algumas fases, falando do Londrina especificamente, né? Algumas fases diferentes aí, né? Igual a gente já falou do time que o Dagobert tava. O Arthur tava nesse time ou não? Não. Não, né? Já tinha saído, né? Ali era o Felipe Marques, Paulinho Mocelin, o Igor Leite, Jardel, volante, né? É verdade, o lateral direito, o Lucas Ramon. Lucas Ramon que você levou pro Novo Horizontino. Exatamente. Quem que era? O esquerdo não era o Ayrton Lucas, então? Na esquerda, não, era o Sávio, né? O pretinho magrinho e tal, né? Que foi mas era muito um time bem. Que tava também. bem encaixadinho. Muito. Wagner, goleiro, que era do Palmeiras. Sim. Né? Então você pegou, já teve alguns times que brigaram lá em cima, e agora você chegou numa realidade que já tava diferente, né? Que é meio que o gestor de uma crise ali. Como que assumir um time nessa situação, Roberto? Cara, eu peguei muitas equipes assim. Eu não contei tudo, né? Já contou várias. Eu peguei o Ituano num Paulistão 2012 assim. Eu peguei o Botafogo de Ribeirão Preto 2009 numa situação assim. O Cuiabá 2015. Londrina 2000, que a gente tá falando desse time encaixado, mas é 2018. Não sei se você se lembra. Esse time tava brigando embaixo. Eu cheguei no final do primeiro turno. Né? Eu cheguei no final do primeiro turno. Deu tempo de arrumar o carro. Exatamente, mas era o time que estava na zona de rebaixamento. E a gente começou a sair, tanto é que no primeiro turno tinha feito 20 pontos, no segundo turno nós fizemos 36, 37 pontos, brigou em cima para classificação. Então, mas é assim, e agora a mesma coisa, e no Paranaense também, que foi campeão em 2021, eu também peguei dessa maneira, porque daí eu era o treinador desse time. Que foi na pandemia, né? Exatamente, na pandemia. Então foi assim, é um título que muita gente esqueceu, porque ninguém estava indo no estádio, né, cara? Mas foi um título e tal. E a gente pegou, né? Inclusive o meu filho que fez o último jogo contra o Operário lá, que foi pra final, foi até ele que fez. Nós ganhamos, eu era o treinador aqui do Operário, nós ganhamos de 1-0. Depois ele lá empatou 0-0, 1-0 não, 1-1. O Salatiel fez o primeiro gol, eles empataram e nós fomos pra final contra o Cascavel. E ela também. E agora peguei dessa maneira também. Só que agora teve qual foi o diferencial? Primeiro, que a gente pegou muito embaixo. E segundo,
com 10 jogos apenas, né? Acaba sendo mais difícil, né? O final da corrida é mais curta, né? Quando você teve mais tempo, a gente conseguiu tirar mais fácil. Você chegou quando agora, Londrina? Tem as 4 rodadas, se não me engano. Eu cheguei, já estava faltando, tinha acho que na 10ª, faltando 11 rodadas. Isso conseguiu uma vitória que fazia tempo que não ganhava, né? Exato, tinha 7 jogos, 7 ou 8 jogos que não ganhava. A situação do Londrina hoje é o vice-lanterna, né? É o vice-lanterna. É isso mesmo. É aquele negócio, né, cara? É assim, seja o que Deus quiser. Se acontecer o pior, tem que juntar as forças novamente e buscar subir ou tentar se manter. Nós temos um jogo importante aí no domingo, no próximo domingo, que é contra o Avaí, um concorrente direto nessa briga, café, que vai ser aqui no Café. Que horas que vai ser, Roberto? 4 horas? 18 horas. 18 horas? Com televisão. Aí, ó, quem for no culto da manhã, já aproveita e vai pro café às 6 horas. De preferência, vai no culto da manhã, ora bastante. Será que nós ganhamos ingresso? Aí, ó, vamos cantar. Se for você que fizer o ingresso pra nós, quem sabe? Pô, mas aí não vai, é só pra torcer, porque daí... Não, mas a gente pode ver sim. Vamos tentar lá. Vamos lá. Quem sabe? Fazer um podcast. Vou deixar gravado. Nós estamos tentando gravar com o Germano já faz um tempo, né? Agora que você tem a meiuca aí, já tem uns contatos diferenciados, quem sabe dá pra... Ele tá lá trabalhando ainda lá no... Não, o Germano saiu. Tá fora. Mas eu passo até o endereço dele, se duvidar. Se o Germano... Não, vai lá agora. Na casa, gravar o podcast. Se o Germano vacilar, eu dou o endereço. Não, mas ele já veio ministrar aqui na igreja, só que a gente não conseguiu encaixar ainda o horário. Não, gente boa. Germano foi meu atleta e depois nós trabalhamos junto quando ele já tinha parado também. Sim, não tô brincando, mas se conseguir fazer a meiuca... Teve uma época que eu ia cantar lá no VGD, lá pra galera. Na capela? E na capela lá do VGD e o... VGD não, da SM. Da SM Sport, VGD, capela. Aquela capela bonita que eles fizeram lá. Muito bonito, A gente tem ido, tem o pastor amigo, já tava, não foi eu que levei, mas já tava indo, que é o pastor Léo, né? Léo Baus. Meu professor foi. É mesmo? O Leonardo. Ele tá indo lá direto com a gente, tá lá na luta lá. Bora aí, Léo, vamos orar mais, né? Tem ido lá, deve ir essa semana também, com certeza. Pra estar conosco lá, se Deus quiser. É que eu comecei a cantar, o time começou a perder, daí eles tiraram. Pé frio. A culpa aí, ó. Você é torcedor do Londrina, aí, ó, da Falange. Já pega o... Pelo amor de Deus. Os caras batendo. Se os caras souberem que você... Logo os decor aqui, ó. Ele que começou a cantar. E é do lado do estádio. Se precisar, você tem máquina de corte? Se tiver, nós temos também, se precisar, leva lá. Você tem? A gente tem uma empresa. Verdade? Eu uso. A I9, não sei se você conhece. Já ouvi falar. Fala a empresa, de um endereço. A gente era assim do SAR, do lado do estádio do café lá. Poxa vida. Aí, ó, que o meu genro, ele trabalhou muito tempo na Valorize. Na Valorize, que é ali perto também. Exatamente, o que você falou ali. Falei, você deve conhecer, porque a Valorize. Os caras fazendo negócio no meio do podcast. Brincadeira. E vão parar de falar, que senão fica fazendo a propaganda. Da I9 pode falar. Sign Logs é I9, beleza. E o ingresso vai chegar, Se precisar de corte, corte a laser, não, laser não, a outra, o router. Você pode levar lá que a gente faz, a grande, então pequena e tudo mais. Aí, ó, já faz a parceria. Já vamos fazer, já. Troca de ingresso. Tô precisando mesmo. Verdade. Tem uns caras meio atrasados aí. Não, lá nós somos, como é que se diz? Pontualidade é o nosso lema. Pronto. Fechamos. O cara é homem de negócio também, né? Pô, que show, hein, Fonseca. Mas vamos torcer, cara. A gente, igual a gente brincou nessa fase do time do Dagoberto, né? Que foi o símbolo, né, daquela equipe. A gente tava no estádio direto, lembra? Assistindo jogos, a gente sempre ia, né? Então vocês aqui antes é o seguinte, ia 800 pessoas, estavam na zona de rebaixamento. Começamos a ganhar, chegamos a ter jogos Vila Nova, Criciúma, Atlético Goianiense, colocar 20 mil pessoas. Aí vocês são dos 20 mil. Aí, ó, é os Nutella, né? Os Nutella. É verdade. Eu lembro que quando eu fui no jogo que subiu pra Série B, que tinha 30 mil. O Luizão fez gol de cabeça. Ainda. Eu tava lá. Eu quase vi o gol, que tinha tanta gente que eu quase vi o gol. E eu tava no jogo do Paranaense contra o Coxa, que o Alex jogou aqui. Sim. Meteram a mão em nós, né? Não queria falar nada. É isso mesmo. Pau também depois do jogo. Isso mesmo. Eu lembro. O pessoal fala que era semifinal. Foi semifinal do Paranaense. Aquele time também era um timaço. Muito. Muito bom. Muito bom. Danilo era o goleiro. Danilo. É isso mesmo. Pessoal, esses dias a gente tava comentando sobre essa final aí. Essa semifinal. E no ano seguinte foi campeão, né? Que aí o goleiro já era o Vitor, foi contra o Maringá, se eu não me engano. Não lembro. Eu acho que foi. Contra o Maringá, não lembro. Eu acho que foi 2014, contra o Grêmio Maringá. 2016, eu acho, ou 15, não lembro. Não lembro. Mas foi campeão no ano seguinte. Vamos
O que você fala? Fala aí. Eu ia perguntar do ministério dele agora na verdade, igreja. fala um pouco aí, Fonseca. Tipo, você tá ministrando, você gosta da palavra, qual que parte você gosta? Você é cantor? Explica pra gente. Não sou, né? Você se converteu e É despertou como um mistério, o pessoal né? fala, né? Eu nem palma eu sei bater direito. Não, nem interfone você toca. Não. Nós somos mais, como eu já te falei, né? Do ministério, do Face a Face de Casais. né? A minha esposa, né? Ela coordena o de mulheres, né? E juntamente comigo o de casais, né? E para mim, assim, a minha igreja eu sempre falo, né? Que é uma benção, porque teve pastores que nos acolheram, né? Na época e tudo mais. Então, assim, a igreja é um lugar que a gente não pode deixar de frequentar, né? A brasa longe apaga, né, velho? Então Sim, tem que estar sempre perto do Então, fogo, né? E você ministra lá é lá tipo, Não. tipo uma célula? Não, na célula nossa são nas residências, né? Na residência. Nas entendi. residências. E lá você não ministra, Não. você não tem um ministério assim, direto. encontros. Não, eu faço, a gente faz, né, o ministrar nos face a face, né, Face que a são os casais, né, dando seus testemunhos e tudo legal. mais, né, não sei se vocês conhecem, Sim. se tem também, Tem, porque tipo, nós temos, né, nós temos o pastor da nossa rede, né, que ele coordena e nós somos, né, os coordenadores diretamente do face a face de casais e a gente ministra também, aí nós Legal. ministramos. Você tá lá com o pastor Emerson. Patriota? Pastor, Que vai estar aqui também no MJCast, né? Estamos aí fazendo negociação Legal. para trazer o Ah, passe. gente passe boa dele. demais, gente da o melhor Samuca qualidade. dos adolescentes já esteve aqui. Samuel, É mesmo? o Pedro Também, Fernandes também já também. esteve aqui. A minha filha faz parte da rede dele, né, do Samuca. Aham, Samuca vai estar na nossa parceiro. conferência cantando. Gosta, acha que joga, né? Acho que é boleirão, né? Verdade. Deixa eu dar um. Verdade. Fonseca dar uma Quem enxadada fala nele, muito vai. perigoso. O cara que fala muito é perigoso. Não, ele gosta. Gosta de bola, né? Mas só gosta, né? Eu gosto também. É, E gostar. o pastor Emerson também gosta. Gosta também? E, corre bem. Corre Tá bem. magrinho, né? Fininho, magrinho ainda. Corre. É. Só corre. Só corre. Fala isso do pastor. E torce pro Flamengo. Ei, Aí, não é problema, fácil, E não. você já revelou seu time, Fonseca, ou não? Alguma vez? Como é que é? Já revelou o time que você torce? Alguma vez ou não? Cara, eu costumo dizer que, assim, é lógico que... Eu não sei isso. Eu tenho, assim, né? Sua preferência. O Londrina é um lugar onde eu comecei. Entendi. Sabe o homem, né? Tem, né? Mas é uma realidade, cara. O resto a gente perde um pouco essas referências que você acaba jogando contra, né? É Então verdade. você tem, né? Você começa a não ter essa paixão definida, assim, né? Torcer, você já torceu pra todos os times que você foi técnico, exatamente, jogador. é. Oeste, pelo Igual a jeito, minha é um monte esposa, a minha esposa e a minha filha se perguntam pra quem você torce. O Roberto, o Futebol Clube. Pra Onde quem ele time tá, que ele tá tá. torcendo. Tem, senão é o seguinte, né? O ganha-pão vem de lá, né? Vem de lá, né? Não tem Beleza. jeito. Vamos para as perguntas finais, Vamos lá. então, Gil? Vamos Pô, que que eu- resenha massa. Passou hein? voando, vamos Que ver. alegria. Já, rapaz, 9h38. Ele vai Poxa contando, vida. você vai entrando Vai nas entrando na histórias. história. Na mente a gente vai lá no Antes de passado. te perguntar, eu até vim na cabeça com uma pergunta que eu quero ver, Roberto. O que você tem pra falar? Que a gente foi até um tema muito discutido no meio, principalmente treinador, né? A questão dos técnicos estrangeiros, a nossa seleção aí. Na teoria, tá pra trazer o Ancelotti, que eu acho que é um Boa pergunta, miguezão. hein? Boa Que eu acho pergunta. que é o Diniz ali que vai ser mesmo. E qual que é a sua opinião em relação a isso? Você acha que a seleção tem que ter um técnico brasileiro ou vamos trazer um estrangeiro? Olha, eu vou ser sincero para você. Eu sou totalmente contra. Eu acho que a seleção brasileira, o Ancelotti, ele foi campeão de qual seleção? Com qual seleção? Eu não lembro. Não, é verdade, eu não lembro. Não não tem lembro. medo não, filho. Eu não lembro. É assim, os técnicos portugueses, né? Aham. A grande campanha de Portugal em uma Euro, você sabe com quem que foi, não? Luiz Felipe Scolari. Exatamente. Então, Filipão. assim, então é esse tipo de coisa, sabe? Valorizar mais, que o futebol ele é muito modista, né? Tudo aquilo que vai acontecendo, uma época era os auxiliares, depois eram os mais velhos, depois nova geração, e agora são os estrangeiros. E Se não dá geralmente certo, eles tentam os copiar. maiores rombos, né, de financeiro são com os treinadores estrangeiros, porque eles têm, né, como cobrar. Nós não temos essa força em termos de FIFA, de cobrança. Aham. Os estrangeiros geralmente têm. Você tem que pagar tudo que os caras multa fazem em rescisória. contrato, né? E assim, eu acredito que vai passar. Uma hora vai acabar passando, né? Quando começar, por exemplo, eu posso falar vários aqui. Eu trabalhei, por exemplo, eu joguei contra o Santos do Sampaoli. Era bom? Era. Fraco, bicho. Caramba. Só que nós ganhamos deles, de 1-0. Você pegar Meu no Deus, Pacaembu, ganhando nós ganhamos Santos, com o Novo Horizontino de 1-0.
Joguei com Josualdo no Santos, Coitado, a gente Josualdo também ganhou. Também. Então, assim, claro que nós temos 10 treinadores brasileiros, tem 2, 3 que de repente conseguem títulos e bons trabalhos. E português também, nós estamos com 10. Aí tem 2, 3 que conseguem fazer o trabalho bom, os outros também não. O do Palmeiras o Abel é português. Exatamente. Mas também como também é argentino, exatamente. Claro que tem os méritos dele. Eu, na minha opinião, certeza, o treinador da seleção brasileira teria que ser o Dorival Júnior. Para mim, assim, é muito amigo meu, é uma referência, gosto muito dele. Treinador do meu tricolor. Joguei contra. O tio dele foi meu treinador, né? Que é o Dudu, não sei se você se lembra, o lendário Dudu do Palmeiras, é tio dele, né? Sim. E foi meu treinador aqui no Londrina, inclusive. Legal. E para mim teria que ser o Dorival Júnior, pelos trabalhos que ele fez, né? Ele fez isso no Santos, fez no Flamengo, fez no São Paulo e outros lugares, eu poderia dizer. A seleção já teve técnico estrangeiro? Não, nunca, né? Na teoria vai ser o primeiro, né? Se for, né? Eu acho que isso aí é... Então, eu vou torcer para que não, assim. Tô sendo sincero, vou dizer. Eu acho que é um demérito, né, por tudo aquilo que fez. Eu acabei de fazer a pergunta, o Ancelotti trabalha em grandes equipes, né, seleções mundiais, porque um time igual o Real é uma seleção mundial. Ela não é uma seleção de país nacional. Sim. Então, na minha opinião, na minha modesta opinião, se você perguntar, eu tenho a minha opinião e eu vou dar ela com certeza. Eu acho que o Diniz... Eu tô torcendo pro Fluminense ser campeão da Libertadores, obviamente, e o título que o Dorival levou aí com o São Paulo vai dar uma fortalecida pros técnicos brasileiros aí, pra dar uma... Exatamente. Porque fazia tempo, assim, que não desponta. O Dorival no Flamengo já mudou de patamar. Nós tivemos, assim, uma defasagem. O brasileiro, ele é folgado, ele é acomodado, e nós tivemos uma época aí, né? As licenças, os cursos hoje, as necessidades, a invasão, ela fez também. Então, ela, assim... Eu não vou dizer que ela foi maléfica, né? Eu acredito que fez até bem, porque fez com que a gente se afiasse mais. Saiu da zona de conforto. Exatamente, bem colocado. Que a gente saísse da nossa zona de conforto e ter que se reciclar, se atualizar, buscar, se espernear, como diz na gíria do futebol. E eu acredito que isso aconteceu. E vai passar também, quer dizer, vai passar entre aspas, né? Eu acho até salutar, né? Não essa quantidade, que ela tira um espaço profissional, como também de atleta seria e assim por diante. Mas eu acho até salutar, né? Só que a gente tem algumas coisas, né? Por exemplo, que vocês às vezes não sabem, né? As nossas licenças, elas não são equivalentes. Às vezes você não pode trabalhar. O Paulo Turra foi para Portugal e saiu agora esses dias, que ele não pôde dar sequência no trabalho dele. Que não é aceito lá, que não é aceito. CBF, né? Então, assim, esse tipo de coisa que incomoda, né? Que a gente tem que ter essa equiparação de licenças. Quem vem de fora pode fazer o que quiser. Exatamente. Não, eles têm também, só que a nossa, ela tem que ser atualizada, ela tem que ser validada pela Conmebol. A deles é pela UEFA, então é muito mais forte, né? Entendi, tá lá em cima. Eu vi uma crítica dessa em relação, propriamente dito, à questão do técnico da seleção, né? Exatamente. Que é um atestado da CBF de que o curso que ela dá... Exatamente. Não adianta ela dá um curso que não é ainda validada e chancelada pela Conmebol e ela traz um outro treinador. Quer dizer, então o que ela está preparando não serve para ela, né? Não é aprovado pelo MEC. Aí, ó. Nem pela CPAD. Se fosse CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Aí, ó, já tinha para você pegar a seleção. Vamos para a pergunta final, então, vamos pergunta primeiro. Comer o bolo dele que vai chegar na casa dele. É verdade, vai chegar lá. Pô, vai chegar lá? Eu achei que eu ia levar, vai chegar na residência. Vai chegar na residência. Minha esposa fez eu sair. Mas você vai sair agora. Você falou, não, vou trazer um bolo e tal. Agora... Trabalhei o dia inteiro. Aí, ó. O Vitão depois tá me devendo. Tá na conta do Vitor. Trabalhei o dia inteiro, velho. Aí ele ainda falou amanhã. Eu falei, amanhã eu tenho compromisso. Aí, amanhã não dá. Aí não tem jeito. Então pergunta então a primeira, de dar engraçada. Qual assim, pode ser, no seu caso, pode ser o contexto do futebol também, né? Mas normalmente a gente faz o contexto da igreja. Se tiver, pode falar também. Qual que é, assim, a experiência mais engraçada que você já teve no contexto da igreja ou do futebol que te vem à memória, assim, um caos engraçado aí que você lembre?
Caramba, velho, tem que É uma lembrar. filtrada que você Rapaz, eu teria que lembrar de alguma coisa É assim. que é de cara. surpresa a gente pergunta mesmo. Todo mundo fica assim, nossa, mas e agora? O que eu vou fazer? É, exatamente. O que você lembrou. Alguma assim, gafe que você foi falar alguma coisa Na no curso de igreja, casais e deu uma gafe, ou que você viu alguém fazendo. Eu tô tentando, tô O HD lembrando, tá né? puxando. Bom, quando eu cheguei na igreja, gafe a gente dava direto, né? Por exemplo, direto, né? Não falar, nossa. Novo convertido? Exatamente, você queria falar alguma coisa e tal. Aham. Falar, mas, pô, essa linguajar, ela tá propícia a esse momento. Rapaz, não me lembro, eu tenho que pensar em alguma Tem que coisa. pensar. Lógico que eu tenho, né? De futebol, Aham. algumas coisas, mas assim, é meio que. Na pré-eleição meio que já teve algum, picante. porque eu sei que pré-eleição é o lugar das armadas, né? O cara tá sério ali falando alguma coisa, tem um jogador que dá uma quebrada, né? Aquelas quebradas que são Mas história. o jogador na hora da pré-eleição, hoje, assim, nos últimos anos, eles falam pouco. Eles ouvem muito, né, cara? Ouve mais até do que fala. tudo. Eu tenho, assim, talvez a maior armada é o seguinte: eu era treinador do Botafogo de Ribeirão Preto e eu larguei o time, cara. É assim, eu não recomendo e não faço. Eu larguei, que eu digo assim, eu tive uma proposta muito boa do São Caetano. Na época, o São Caetano, todo poderoso, né? Por exemplo, o Antônio Zago, que era o treinador do São Caetano, foi pro Palmeiras. E aí me convidaram. E eu peguei e fui. Eu fui e eu não me toquei. 2, 3 rodadas depois. E aí? Isso tem, depois, se vocês quiserem, vocês podem até Pesquisar. olhar. Tá no YouTube? Os YouTube da vida aí. Aí existia um atleta que faleceu do coração agora Serginho? há pouco tempo, né? Ah, não. O André Neles. André Neles, que jogou em vários lugares. O André Neles. E nós fomos. E eu não me toquei, cara. 3, 4 rodadas depois eu ia jogar contra o Botafogo, cara. Então você imagina a torcida, aquele ambiente e tal. Hostil. E aí o André Neles vai e me faz o gol pro Botafogo contra meu time, corre e vai me abraçar no banco. Meu Deus do céu. Então achei. Até que adversário. Mas foi de propósito ou ele esqueceu? Cara, ele na hora da falou, adrenalina. eu levei que ele foi assim, vamos dizer, na sacanagem, que o André Neles era muito sacana. Se vocês puderem, depois vocês olham. Atleta abraça o treinador errado. Adversário. Se tiver, tá. O André Neles, ele vai e me abraça. Se daí eles foi. acharem, eles deixam o link aqui. Eu vai só, colocar não assim, achei, eu só não achei graça porque, pô, perdi o jogo e ele fez o gol. Mas você abraçou ele também? ou você- Lógico, aí. Foi simpático. Já era crente, né, ou não? Já, pô. Ah, então tem que abraçar. E ele também era crente, que ele foi o André Neles, antes era o famoso André Balada, né? Depois vocês olharem, ele jogou no Atlético Mineiro muito tempo, Ah, é o jogou no André- Palmeiras, é o André Balada, Mas- né? André, mas- não é esse André, não. Ah, tá, porque É tem o André outro, Balada também. porque, na verdade virou uma cópia do outro. O André Balada verdadeiro Original- é o André Neles. Ah, Se você entendi. puder, depois vocês Todo olham aí. André é balada. O André Neles abraça treinador do time adversário Time errado. adversário. Botafogo e São Caetano. Botafogo e São Meu Caetano. O Everton jogava nesse time do São Caetano. O Everton. era seu Ribeiro. goleiro. Não, o Everton Ah, o Ribeiro. Everton Ribeiro. Everton Entendi. Ribeiro. Entendi. Pronto, achou uma armada daquela É, mesmo. essa aí, vixe, sensacional. E ainda televisionada. Televisão gravada. Acho que é a Gravada. primeira armada aqui do MJCast que tá Que tá gravada. gravado. Que dá pra galera assistir. Não, dá, quando depois quiser. você olhar, pode olhar. Pô, eu fiquei Vai muito deixar o link puto. aqui pra muito galera. Bela armada. Bela Bela armada. armada. Vamos pra segunda, então, pra encerrar. Fonseca, a experiência. Você contou algumas, né? Mas se você tiver mais uma, a experiência mais marcante, assim, sobrenatural que você teve com Deus. Algo que você viveu, que você falou, pô, isso aqui foi Deus, isso aqui eu não vou esquecer nunca. Sei lá, alguma coisa nesse sentido. A doença do meu filho, né? Ele ficou entubado. E foi uma coisa assim marcante que eu Conta pra acredito gente. que foi eu que tenha passado, né? Porque ele usou o meu apito. E na Covid ele acabou, nós dois pegando o Covid. Covid. E eu fui assim, né? Como eu tava, acho que uns 3, 4 dias na frente dele, eu fui melhorando e ele foi piorando. E ele foi entubado, pronado. Meu Deus. E isso tudo em uma semana, cara. E aí, uma corrente de oração, assim, no meio do futebol. Eu tenho muitos amigos, graças a Deus. A nossa igreja montou grupos de oração e tudo mais. E eu achei que, assim, cara, que eu poderia perder, né? E ele conseguiu, em uma semana depois, assim, de repente, muito de repente, e um milagre de Deus. Talvez, assim, foi uma das coisas assim, mais assim, marcantes na minha vida. Ele teve também a recuperação, não ficou sequela. Ficou bem. Uma de pronado, de entubado e numa situação de 80% do pulmão tomado. Nossa. 10 dias depois ele estava já trabalhando. Bom, rapaz.
Caramba, Nós perdemos muitos amigos, irmãos, assim, da nossa igreja, né? Então foi, assim, um momento... E normalmente momento, quem é assim, entubado não volta, né? Muito Ele difícil. raramente Raramente, tanto é que nós temos na igreja. O próprio irmão do Samuel ficou uma sequela muito grande, verdade. demorando e tudo mais, ele ficou bastante tempo. Nós tivemos casais faleceram, né? Casais faleceram na nossa igreja, né? Casais que, frente de ministério e tudo mais, nós perdemos. E meu filho teve, assim, foi assim, sobrenatural. Tudo que aconteceu e algumas coisas que aconteceram com ele entubado, né? Que veio para ele e tudo mais, assim, foi um momento marcante, assim, cara. Foi uma experiência com Deus, assim, tremenda, cara, que a gente viu a mão de Deus, assim, no milagre. Foi um milagre. Tanto sério, né? De repente, e a gente achava que não dificilmente retornar, porque a gente estava vendo naquela época, estava muito, né? Tava, né? Todo dia. Exatamente. A gente meio que esquece, mas foi uma loucura. Não, foi uma loucura. Quem passou, você não vai, né? Assim, parece um sonho, né, cara? Histórico, assim. né? E ele, 10 dias depois, ele estava trabalhando, ele conseguiu uma recuperação, assim, absurda, né? 10 dias? E passou muito mal, perdeu peso, perdeu, assim, pra você ter uma ideia, foi tão traumática, ele perdeu massa muscular, peso e tudo mais, ele não conseguia, às vezes, quando ele voltou, ele não conseguia erguer as coisas com a mão, assim. E 10 dias depois ele conseguiu. Não ficou sequela pulmonar, nem física, nada, graças a Deus. E aí você falou que tinha problema com peso, ele é gordinho até hoje? Gordinho. Era. Hoje ele perdeu, depois disso tudo, passou mais um tempo, ele acabou agora conseguindo fazer assim uma reeducação alimentar e de trabalho, perdeu 30 e poucos quilos. Nossa. Então ele era bem gordinho. Bem gordinho. Igual eu. Bem gordinho. Tamo junto. Bem gordinho. Roberto, cara, Que honra. muito obrigado pela presença. Que papo Valeu, sensacional. Nossa. Legal. E aí, ó, legal. nosso técnico Agora do no jogo Leque. de Londrina eu vou ficar só olhando pra ele. Eu conheço aquele Conheço cara. aquele homem. Aquele ali eu já conversei. Já deu um soquinho na mão dele. Já falou pra nós, conversou com nós mais de uma hora. Mais de uma hora. Conheço a vida Poxa inteira vida. do Olha aí. Rapaz do céu, 2 horas. Nossa, quase Passou 2 horas. rápido ou foi chato? Não, passou rápido, cara, mas eu tô com fome. E depois eu fiquei ainda mais preocupado, que eu achei que eu ia levar o bolo já pra chegar, ainda vai ter que chegar em casa. Cara, vai ter que ser caprichado esse bolo Puxa, doce farinha, tem que Vitor. ser, A galera do hein? doce farinha aí vai preparar um... Vai ter que ser a piscina. Ainda bem que eu tenho o telefone do Vitor, qualquer coisa eu cobro ele. Nossa produção aí vai ter que agilizar. O CPF dele pra você processo. Já bota no pau lá. Ou ele ou o pai dele. Aí vai ter dinheiro pra arrancar. É isso aí. Agradecer Tem que se aí, virar, velho. Arthurzão, mais uma vez aí na técnica, Vitor, nosso Vitinho, produtor, que fez que todo fez a meiuca a pra ponte. trazer o Roberto aqui. Empresário, hein, ó. Poxa Já vida. dá pra fazer parceria aí. É isso aí. Empresarial. Tamo junto, tamo junto. E agradecer você que acompanhou até aqui. Se você acompanhou, não deixe de compartilhar esse episódio. Você que é fã de futebol. Cara, que história, que testemunho. Nossa, Compartilha com mais alguém. Talvez você conhece alguém que tá vivendo aí em alojamento da vida. Ou é técnico, não sei. Cara que sonha ser jogador, ser técnico. Compartilha esse episódio, vai abençoar vidas. Famílias, com certeza. Cara, teve muito assunto aqui que vai se edificar muito a sua vida. Então curta esse episódio. Amém. Compartilha com mais alguém. Já comenta, já vai deixar uma hashtag pra você deixar aqui pra comprovar que você assistiu até o final. Manda Beleza? o pessoal da Mancha lá pra converter todo mundo, vem tudo na central fazer barulho. Que isso, da Falange, né, Da Diogo? Falange. Mancha? Você quer trazer os caras do Palmeiras aqui? Rapaz, Porra, bicho, brincadeira. ele é palmeirense, é Eu por tô isso. louco pra tomar um É a tiro. Mancha Verde, é. O cara eu que sou deixa ovo ele. fácil. É verdade. E agradecer a galera Doce Farinha que vai mandar o bolo pro Fonseca aqui, aquele bolo topzera, gente boa, Oh, Sanilogos, amém. Logos Glória a Decor. Se Deus quiser, chega. Todos os nossos apoiadores estão aqui na descrição. E Fonseca, E agora tem a dele também, a é verdade, como que é o nome da empresa? I9. Vai patrocinar aqui a gente? Parceria nossa Ah, agora. entendi. Já firmou no podcast. Entendi. Aí, ó. Fechou. Tá selado. Ó, tá selado. selado. Só vai precisar de corte, leva Aí, lá. ó. Pronto. velho. Brinca. Fechado. Fonseca, quiser dar uma última palavra aí pra quem tá assistindo, mandar um abraço pra família, pros jogadores do Londrina que vão assistir esse episódio. Não, tem que dar um abraço, né, a todos aí, né, que seja uma bênção na vida de cada um e aquele torcedor que a gente conta no domingo, né, precisamos desse apoio. Eu sempre falo, né, em oração e torcida sempre é bom e a gente conta com vocês. Show de Top. bola. Fechou. Então, se você assistiu até aqui, deixa a hashtag oração e torcida. Isso Fechou? aí, Pra fechou. saber que você assistiu até o final. É isso Beleza. Que ele cresça, aí. E a gente diminua. principalmente a barriga. Tamo junto, galera. Tamo Valeu. junto. Vai Londrina. Vai, Londrina. Tem oração, agora milagre você vai ter que